Começa de novo. Boa tarde, igreja. Boa tarde. Obrigado por terem vindo. E espero que nessa tarde todos possam sair daqui tendo bastante conhecimento de tudo que o Senhor vai passar para a gente. Tá bom? Eu gostaria que todos ficassem em pé. Vamos começar com oração. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde, por esse momento, por essa palestra que nós vamos aprender. Pai, dai-nos sabedoria e entendimento. Abençoa, usa o doutor, o médico que vai nos ensinar. Dirija tudo que for falado, que nós possamos aprender dessa palestra, que o Senhor possa vir dar direção e sabedoria. Eu entrego essa palestra, essa reunião nas tuas mãos, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Tudo bem? Boa tarde. Queria ler uma cartinha aqui para vocês, um depoimento. Vamos lá. Datas. Marcam o tempo. Contam histórias. 22 de dezembro de 2022. Um recomeço. O recomeço de uma nova história que para chegar até aqui foram muitas lágrimas, tristeza, frustração, diagnósticos errados. Novembro de 2010. O início de muitas crises, remédios que não faziam o efeito esperado, diagnósticos, hora de transtorno de ansiedade generalizada, hora de transtorno bipolar. Diagnósticos que não fechavam, hospitais de excelência, médicos e mais médicos, remédios e mais remédios. 12 anos de busca para entender o desconhecido. Fevereiro de 2022. Alta. Alta sem a certeza de um diagnóstico? Revolta. E mais uma vez, Deus nos conduziu aos seus caminhos, porque é no nosso desapontamento, na angústia, na revolta, frustração e desesperança, que Deus mostra e escancara seu amor por nós. Setembro de 2022. Pelos caminhos incríveis de Deus, encontramos o Dr. Gilvan Cruz, que na primeira consulta, desconfiou de algo e pediu uma avaliação neuropsicológica. 22/12/2022. Doutora Isis, neuropsicóloga, nos chama para dar o resultado das avaliações. Naquela noite mal dormi, coração acelerado, falta de ar, mãos trêmulas e suando frio. Fizemos os testes de personalidade e você não possui nenhum transtorno, dizia ela. Que alegria, como eu gostaria de escutar isso. Obrigada, meu Deus. Mas então, Senhor, o que ele tem? O que ele tem? Era o que minha mente gritava. Ela então discorre sobre os outros testes realizados. Testes de QI, atenção, NEO-PIR, DAS-21, BOLI, G38, escala QA e muitos outros. Nos testes você apresentou resultado superior à média, dizia ela. E através dos testes não nos resta dúvida, Tiago, você é um autista. Susto. Tanta coisa começa a fazer sentido. Alívio, meu mundo sorriu azul. Paz. Daqui para frente um recomeço. Desafios, lutas, aprendizado, vitórias. Em meio a tudo isso, em meio a todos esses anos, impossível não ver a mão de Deus encaminhando todas as coisas. Eu queria que tivesse sido mais rápido, com certeza. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo. Esse aqui é um relato que eu fiz.
falei que eu não ia chorar, mas agora eu vou. Esse é o relato do meu marido. Durante muitos anos, nós buscamos uma resposta para sintomas que ele tinha e nunca encontrávamos uma resposta. Mas Deus, em seus caminhos, os caminhos de Deus que muitas vezes a gente não entende, nós encontramos um especialista, que nós chegamos até ele, na verdade, né, doutor? Nós chegamos até ele como psiquiatra e na primeira consulta ele desconfiou, pediu testes para que o Tiago fizesse e nós descobrimos que ele é autista. O Tiago é autista. Muita coisa passou a fazer sentido, muita coisa ficou esclarecida e a primeira situação, a primeira coisa que a gente sente, foi o que eu perguntei para ele na consulta, eu falei, tá bom, e se ele for, como é que vai ser? E foi realmente, doutora, o que o senhor falou, a primeira coisa que você vai sentir é mais leve, e foi realmente isso. Então, quando a gente encontra um diagnóstico, que o diagnóstico é certo, é um alívio, é uma paz que a gente sente. E de agora em diante, é a gente aprender a lidar com os sintomas, a lidar com as frustrações, a entender que nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas que Deus sempre está junto com a gente, conduzindo todas as coisas. Boa tarde a todos, para quem eu disse boa tarde. Bom, eu gostaria de entregar uma lembrança para as visitas que não são adventistas. Estou vendo aqui alguns rostos diferentes. Pedir para a Helena me ajudar. Quem não for, puder ficar em pé, para a gente poder, vocês ganharem uma lembrancinha. Eu fico muito feliz e muito grata a Deus, porque, como a Lana disse, os caminhos de Deus nem sempre a gente vai entender. Através do Dr. Giovanni, que foi através do pastor Jimmy, em 2020 ou 21. Em 2021, eu conversando com o pastor Jimmy, que eu precisava de alguém, se ele conhecia alguém na área do TEA, especializado em TEA, para vir fazer uma palestra. A gente nunca tinha feito uma palestra aqui e através dele, ele me indicou o Dr. Giovanni, a gente passou a se comunicar e ele veio, foi uma bênção para a igreja, para a Leila, para a Lana, para o Tiago, e tenho certeza que foi uma bênção para todos os que participaram da outra vez, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse ano também. Então, o Dr. Giovanni já recebe os nossos agradecimentos antecipadamente, sou muito grata pelo senhor ter aceito o nosso convite de uma tarde calorosa. A palestra está sendo transmitida, se vocês depois quiserem compartilhar o link com quem não pôde vir, para não perder, porque se eu não tenho na minha família, se eu não tenho ao meu lado, eu com certeza conheço alguém que é autista, ou uma família que tem alguém autista. Então isso é de extrema importância. Se eu não souber, se eu não conhecer, eu não vou poder conviver, porque os números são alarmantes. Daqui a um tempo, nós vamos ter vizinhos ao nosso lado. Então, eu preciso conhecer quem são os autistas, como lidar com eles, o que fazer, como ajudar as famílias, porque, além do autista, as famílias também precisam de ajuda. Então, o Dr. José agora vai explanar para a gente de uma forma melhor. Obrigado, Fabiana. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui. Na verdade, quem é mais beneficiado somos nós, que a gente prepara um pouquinho o conteúdo, a gente atualiza e a gente conhece gente nova, novas amizades. Eu agradeço mais uma vez a Fabiana, né, o pessoal aqui. Pedir para apagar um pouco a luz, né, para ficar melhor. O que vocês acham? Tá bom, né? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ah, legal. Eu tive uma passada aqui, para quem não conhece o Giovanni, a gente mora em Altamira, tem 10 anos que a gente veio para cá. Hoje minha esposa veio junto,
15. A gente está participando junto aqui também. Por quê? Porque é uma pergunta que a gente vê em consultório também. A causa autista, a gente vê hoje que é muito envolvido as famílias. Há 2 anos, 2020 para cá, eu comecei a direcionar os meus pacientes a algum profissional que tem alguém na área. Por exemplo, uma neuropsicóloga que a gente escutou aqui, que a Ana comentou, a Isis, ela tem uma filha de 14 anos que está no espectro. Então é muito interessante isso aí. Por exemplo, eu estava lendo um livro esse ano, o título do livro se denomina Hábitos Atômicos. Eu estava lendo esse livro, li só uns pedaços assim, que era um livro de um colega, a gente estava no trabalho, e eu li uma coisa muito interessante desse livro, Hábitos Atômicos. Uma mulher de São Francisco, paramédica, ela trabalhava já há 20 anos como paramédica e trabalhava nas ruas de São Francisco. E um dia ela estava jantando com os parentes, com o sogro dela, e ela chegou com o sogro dela e falou: olha, você não está bem. E ela falou: mas você não está bem. Passaram-se alguns dias, ele estava fazendo um cateterismo e colocando um stent. Vamos pensar um pouquinho nessa cena. Por que ela viu o sogro dela num jantar de reunião familiar falando que ele não estava bem? Ela adquiriu um olho clínico muito diferenciado dos outros paramédicos, porque ela trabalhava isso há mais de 20 anos com infarto agudo do miocárdio, todos os dias. Então ela conseguia ver um comportamento diferenciado em certas pessoas. Assim é o autismo. O autismo não existe um exame diagnóstico, não existe marcador biológico, é clínico. Então, quando eu comecei, eu não pensava em trabalhar nessa área. Então, na verdade, eu vou comentar um pouquinho, que o prefeito de Pedreira chamou a gente para a gente fazer um projeto muito bacana lá. A gente está com 140 crianças hoje lá. E aí eu comecei nessa área, e eu conversando com os profissionais dessa área, eu sabia mais do que eles, porque eu tenho em casa. Então isso conta muito, é muito importante também. Bom, vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre atualizações, mitos e verdades, para a gente conversar um pouquinho hoje. Estão me ouvindo bem, né? Estou falando muito rápido. Obrigado. Onde se encontra o autismo, o transtorno de neurodesenvolvimento hoje? Essa parte aqui é do livro de psiquiatria, tá? Os psiquiatras, a gente tem um livro que é a Bíblia do Psiquiatra, chama DSM-5. A cada 15, 10, 12 anos editam. O último foi editado em 2013, revisaram há 2 anos. Então, eles agruparam várias condições. O autismo não é uma doença, é uma condição. Então, não existe uma causa, não existe uma etiologia. Hoje a gente sabe que mais de 90%, obrigado, é genético, né? Então, lá dentro a gente tem o antigo retardo mental, que a gente chama BI, a gente tem o autismo, tem os seus graus, tem o transtorno de atenção e hiperatividade, que tem o misto puro, o hiperativo, a gente tem o transtorno motor, a comunicação, específico da aprendizagem também, e muitos já escutaram sobre dislexia, descalculia, disgrafia, enfim, tem outros que não são tão importantes. Então, muitas vezes, a condição vem junto com o outro, né? E eu vou comentar um pouquinho aqui, bem rapidinho, eu comentei no passado, mas eu deixei isso aqui para a gente falar como que veio na antiguidade a loucura, a psiquiatria, né, o tratamento do comportamento. Uma coisa importante, agora tem um mês, eu estava lendo, e os nossos pensamentos formam nossos hábitos formam nosso comportamento, e o nosso comportamento forma quem a gente é. Se você pegar o livro de psiquiatria que eu acabei de falar, por exemplo, o paciente tem uma psicopatia, vamos ver, ele tem esse comportamento, fechou o critério? Tem, não fechou? Não tem. O paciente tem um transtorno borderline. Então é muito confuso, até os médicos confundem. Então, aqui nas primeiras consultas a gente nem fala o diagnóstico, e é muito difícil. Então, é muito interessante isso aí. E na antiguidade, grega, a loucura era considerado uma coisa muito mitológica, muito espiritual, né? E eles acreditavam que o ar vinha nas pessoas e eles adquiriam a doença. Tanto é que eles faziam alguns procedimentos muito bizarros, que
Alguns foram feitos até a década de 60, agora, 30, 40 anos atrás. Lobotomia, né? Eles extraíam parte do lobo cerebral, trepanação, esses buracos no crânio, era a pessoa viva. Isso aí são restos do crânio que a pessoa estava viva e já tinha sido feito esse procedimento. Eles acreditavam que fazendo esses procedimentos, ia sair o ar, o mau espírito, né, para tirar aquele comportamento inadequado da pessoa. Quem começou a falar de autismo? Dr. Hans Asperger foi um sueviano. Ele foi um soldado. Depois vocês procuram lá, vou passar um pouco rápido. Procura no Google lá. Ele foi muito polêmico, porque ele era médico soldado. Foi na Segunda Guerra Mundial. Ele fez uma pesquisa com 400 crianças. Só que essa pesquisa ficou meio incompleta, as crianças ficaram meio abandonadas na Segunda Guerra Mundial, e eles conseguiram resgatar muita informação desses estudos. Inclusive, hoje a gente ainda escuta, né, sobre o autismo, o síndrome Asperger. Uma coisa interessante, até 2013, o síndrome Asperger não era considerado autismo. Hoje, o síndrome Asperger, o autismo Asperger é considerado dentro da classificação, mesmo assim ele tem uma diferenciação muito leve, né? E muitos são mais difíceis de diagnóstico, porque é muito sutil isso aí, e ainda levou o nome dele até hoje. Esse foi o mais precursor ainda, né? O Dr. Leo Kanner. Ele foi diretor da neuropediatria da Johns Hopkins, a universidade lá de Pensilvânia. A gente teve o privilégio de conhecer lá. E ele estudou 11 crianças. E ele percebeu que essas 11 crianças, ele falava que elas tinham um comportamento muito comum, né? Voltando aqui, sobre John Asperger. Hoje a gente vê ainda, né? Alguns pais, doutor, meu filho tem Asperger. Assim, não admitiu ainda, né, que é autismo. Não deixa de ser um autismo. Esse é um mito também, né? Eu sou Asperger. Mas a única diferença é que é um pouquinho mais diferenciado, eles são mais autônomos, o comprometimento é bem pouco. Já a gente vai falar o motivo, né? E esse Leo Kanner teve muitos estudos conclusivos, muito interessante. Ele começou a falar de autismo em 1943. Tem quanto tempo? 80 anos. Antes não se falava, nem sabia que era isso. Então existe muita coisa nova, é muito novo isso aí. E vamos falar de doença, não de condição. Muitos aqui já ouviram falar sobre fibromialgia, né? Minha tia tem. É muito mais como mulher. É uma condição que você faz um exame, dá tudo normal, tem que ter 26, dos 26 pontos tem que ter 16 positivo para pegar, e aí chega no diagnóstico. Então é um comportamento. Então, assim, são muitas doenças, muitas condições que são novas, a gente está aprendendo ainda, né? Então, ele falou muito interessante. O primeiro estudo que ele fez, ele falou que a proporção, a prevalência era 1 a cada 2.500. Isso tem 80 anos atrás. Já vocês vão ver a diferença que é hoje, tá? E ele comentou uma coisa bem interessante. Ele desconfiou que era uma teoria da mãe geladeira. O que é isso? Vocês devem ter lido, quem lê isso acompanha, né? Aquela mãe que é muito fria, não é muito aconchegante, o lar, não abraça o filho, não tem amor próximo, né? Eles acreditavam que ia desenvolver o autismo. E com estudos da Dinamarca, as crianças órfãs da Segunda Guerra, descobriram que não tem nada a ver disso. Hoje a gente sabe que é genético, né? Então, Leo Kanner foi muito importante na evolução do autismo, porque ele começou a diferenciar o autismo da esquizofrenia. Vou falar um pouquinho aqui da esquizofrenia, tá? Esquizofrenia é loucura. Desde antigamente sempre foi loucura. A loucura, a pessoa alucina, ela vê coisas, ela escuta coisas, ela tem alucinação visual, auditiva. Então, em consultório, eu já tive... Não é tão incomum a gente ver. Por exemplo, se a pessoa fala que esse fio aqui no chão é uma cobra, se eu falo que não é, ela bate em mim. Então eu tenho que falar assim, olha, cuidado que ela vai morder a gente. Então é assim que você trata o esquizofrênico. Existem 7 tipos, a gente pode falar outro dia. O mais comum é o esquizofrênico paranoide, que ele é aquele que, sensação de perceber. Eu tive um paciente muito interessante. Ele ficava acordado a noite toda, esquizofrênico, classificado, diagnosticado, bem clássico. Acordado à noite, tinha câmera em todos os cômodos da casa, todos os cantos da casa lá de fora, e
Ele acreditava que os extraterrestres estariam vindo de noite para invadir a casa dele. E tinha um complô contra os polícias, com os policiais do pai. Então ele ficava acordado até começar a sair o sol, aí ele conseguia dormir. Então, como é que você tira um comportamento desse? Não tem como, entendeu? E o Leo Kanner, ele começou a diferenciar o comportamento autístico, né, o transtorno espectro, da esquizofrenia. Uma coisa bem interessante que é a diferença que a gente vê hoje, a criança, o adolescente, muito raro o adulto, eles têm um grau mais considerável, eles têm ecolalia, né? Ecolalia são repetições verbais para se autorregular, para se identificar, muitas vezes para aprender. E antigamente se achava que o autista ele estava alucinando, vendo, falando com alguém. Só que é totalmente diferente a ecolalia com a esquizofrenia, a alucinação visual, né, auditiva. Essa é a diferença, no mito. O autismo ele não tem loucura, o autismo não é louco. E a gente vê o diagnóstico, infelizmente a gente vê, os médicos não têm muito olhar clínico e fecha outros diagnósticos, como a gente viu aqui, né, a Ana comentou. Esse aqui é um videozinho para vocês verem interessante desse autista. Esse vídeo tem alguns anos, ele deve estar um pouquinho mais velho, deve estar uns 3 anos mais velho. Vamos ver se sai aqui. 16-year-old Ido Kadar is autistic. É só um minutinho. He grabs his arms. He has difficulty controlling his body. He can barely speak. It's easy to think he's mentally inept. Nothing could be further from the truth. Beneath Ido's erratic exterior is an alert young man, intelligent beyond his years. He wants desperately to be understood, but he's unable to speak his thoughts, and no one knew that, not even his parents. He was totally locked internally. It's just one word, idleness. Then, when he was 7 years old, Ido's mother noticed signs he could spell. We were working on his birthday, party invitations, and he couldn't hold his own pencil, so I had to hold my hand over his hand, and as we were doing this, I started feeling the pencil moving out my hand. With years of training in something called the rapid prompting method, Ido broke through the silence. Now, amazingly, he uses an iPad to communicate. He types in each letter, and when he's done, the iPad reads out what he's written. My joy because I escaped my prison. And once he learned, he shared all the things he kept inside for so long. Vamos colocar para frente porque eu vou falar um pouquinho sobre esse vídeo aí. Ele falou no final, eu estou contente porque eu saí da minha prisão. Então é muito interessante. O autismo ele não tem a loucura, ele não é esquizofrênico. A gente tem que resgatar ele do mundo dele. Não é porque ele tem um mundo alterado, igual a visão do esquizofrênico, né? E essa que é a diferença importante. Por isso que aquela questão da atenção, isso melhora muito, né? Minha esposa falava, não, você tem que dar horas de tempo para o nosso filho. Não é você ficar assim, minutinhos olhando o celular. Então, quando eu faço isso, eu deixo o celular do lado e a gente faz um projeto, faz uma coisa. Hoje mesmo a gente estava mexendo aqueles negocinhos de pegar borboleta, e ele foi, e é diferente, a gente percebe a diferença, né? E a gente consegue entrar no mundo deles e é muito mais fácil. Bom, só um resumo também, eu comentei isso ano passado, mas eu deixei isso aqui porque é interessante. Então, como a gente vê a história antiga da psiquiatria, da loucura, é muito recente ainda, né? Até 1980 existiam hospitais na América do Sul, na Europa, e aqui existia o hospital da colônia de Babacena. Era um absurdo. Vocês podem procurar no Google, eu tirei o vídeo, porque senão ia ficar muito longo. E eu comentei no passado também, né? As pessoas eram tratadas tudo no mesmo saco, não tinha diagnóstico, não tinha diferença, imagina. O transtorno depressivo, o transtorno borderline, o transtorno esquizofrênico, o autista, o bipolar. Então era tudo a mesma coisa, não tinha boa resposta, a qualidade de vida era muito baixa, né? E vamos falar agora sobre a pergunta de $1 milhão. Qual é a causa, a etiologia? Por isso que não é uma doença, é uma condição. Quando a gente tem uma doença, por exemplo, tem uma pneumonia. A paciente idosa está no hospital, acaba indo para a UTI, a gente faz uma raio-x, uma tomografia, e aí tem uma condensação pulmonar, a gente tem que é uma pneumonia, um pneumococo, a etiologia da bactéria, que a gente sabe hoje, dá um antibiótico, pronto, acabou. Melhorou, foi para casa. O autismo é um monte de causas, são várias etiologias, então não tem
a questão de ser uma doença, por isso que é uma condição. E muitos estão relacionados com outras condições, outros síndromes também, né? Eu sempre falo, se a criança tem convulsão de epilepsia, vamos pedir orientação com o neurologista, porque a gente deve descartar causas orgânicas, né? O neurologista vê a parte anatômica, a gente vê a parte comportamental. Então, eu trouxe algumas coisas novas aí. Componente genético, mais de 90%, isso é estudo de 2019, tá? Antes era 80%. Anormalidades orgânicas, gestações recorrentes, isso aí é 2019 também, foi uma coisa recente. Gestação recorrente, por exemplo, uma pessoa de 25 anos tem uma gestação, passa menos de um ano, ela tem outra gestação, ela tem um maior risco de ter. Claro que irmãos, né, gêmeos, univitelino, bivitelino, sempre falam, os médicos sempre falam, professor de Deus na mídia, e é bem interessante também. Causas neurológicas, esse de baixo aqui, ó, IRSS, o que é IR? Inibidores de recaptação de serotonina. São os antidepressivos, tem um estudo fortemente relacionado, está em estudo ainda, não é conclusivo. Por exemplo, a gestante que usa sertralina, fluoxetina, essas medicações para antidepressão, está tendo estudos falando sobre isso aí, então, em investigação. Uma coisa bem interessante sobre a vacina, é muito forte isso aí. É um mito. Em 96, 90, depois vocês dão um Google lá, vocês percebem. Vão ver bem o que eu estou falando. O Dr. Andrew Greenfield, um médico da Inglaterra, ele publicou no jornal médico internacional The Lancet que a vacina traz autismo. Isso veio por terra, ele perdeu o registro dele depois de 10 anos, porque foi manipulação, que a gente vê hoje no mundo da política, né, esse mundo de indústria farmacêutica, é muito comprado, é muito manipulado. Ele chegou a perder a licença médica dele. Então, a vacina ela não produz autismo. Antigamente existia depósito de vacina de mercúrio, a armazenação, né, do material tinha relação, antigamente usava algum metal pesado, mas não chumbo, outros metais, hoje ele não usa mais, mas isso tem muito tempo, desde a década de 30 e 40. Vamos lá. Essa atualização nova, né, na verdade foi 2023, vou chegar com coisa nova aqui. Sexo masculino, a gente fala 4:1, mas na verdade é 3.8, né? Idade gestacional avançada ainda continua sendo mais de 35. Tem um estudo falando sobre o pai, né? O pai sempre é fértil até o homem, né? A mulher tem a menopausa, só que a questão genética é bem interessante, porque o gene vai envelhecendo, por mais que exista a nova formação de espermatozoide, tudo isso vai ficando o código genético. Isso aumenta a predisposição também, por mais que os pais tenham idade avançada, o homem também, né? Enfim, a talidomina era uma medicação que era usada, com certeza vocês já viram hoje nas mídias sociais, aqueles rapazes que não têm membros, né? Braços, não perna. Tem um aqui no Brasil, bem conhecido, tem um nos Estados Unidos, que fala sobre comportamento positivo. Ele, provavelmente os pais, a mãe, na gestação, usou essa talidomina, que era uma medicação para náuseas e voos para gestantes na década de 70, e aí descobriram que tinha uma malformação dos membros, né? Nascia com isso aí. Uma coisa interessante, eu já escutei no consultório, né? Uma paciente minha falou, não, quando minha filha começou com o comportamento, eu falei para o pai, não, menina, não existe essas coisas não, autismo só de menino. E a gente já vai entender aqui, eu trouxe um artigo novo, 2019, falando bem interessante sobre isso aí também. Então é um mito, né? As meninas não têm autismo, elas são um pouquinho mais diferentes. Pode falar. Eu li um artigo também sobre autismo, sobre quem tem problema de intestinal, tem muito problema de autismo, foi tratado nessa área também. Sim, já a gente fala sobre isso aí. Na verdade não tem nada conclusivo. Se você fizer uma dieta cetogênica, existe o sistema GAP, né? Se você ver na internet você vai achar isso aí. Só que vamos pegar uma pessoa com uma condição de autismo e outra que não tem. As duas fazendo essa dieta, as duas vão melhorar. Vão ficar mais calmo, vão dormir melhor, mas não vai tratar o autismo, entendeu? Então não tem nada conclusivo sobre isso aí. Mas tem a ver porque melhora a qualidade de vida da pessoa. Só que é muito difícil, por exemplo, a criança já tem dificuldade social. Aí você vai numa festa universitária, não pode comer isso. Aí a criança já tem dificuldade de conversar e interagir com os amigos. Aí vai ficar no canto, aí que não vai isolar a criança. Então a gente tem que botar na balança todos os fatos, né? Essa aqui é uma revista muito boa. Eu estava numa palestra em São Paulo, da Rafa. Eu recomendo vocês seguirem, a gente que é dentista. Eu sigo a instituição Rafa, eu nem sabia isso. É uma mãe de
de um adolescente autismo já grau 3, um suporte 3. Ela começou com esse projeto na pandemia, cresceu muito, já tem uns 15 países, a gente faz parte também, e a gente estava palestrando lá em São Paulo, aprendendo com eles, e o editor dessa revista estava lá e eu não reconheci, depois que eu vi que era ele, né? E ele editou umas coisas atualizadas também, muito boa essa revista no Brasil. E antigamente falava que era uma cada 110. Lembra que eu falei que o Léo Kenner, há 80 anos atrás, falou que nas primeiras atualizações dele, pesquisa, a comparação da prevalência, né, era 1 para cada 2.500. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, epidemiologia. A prevalência atual nos Estados Unidos já não é essa também, isso aí foi de 2021. Existe um centro de pesquisa mundial, que é um dos maiores que tem, que fica em Bethesda, lá em Maryland. A gente teve a oportunidade de conhecer também, eu fiz umas práticas lá, de estudante. E lá é uma coisa assim, é uma cidade, você se perde lá dentro. A biblioteca é uma coisa muito bacana, então tem muita área de pesquisa. E eles, é o Centro de Controle de Doenças e Condições. E desde 2000, eles fazem atualizações a cada 2 anos sobre o autismo. Em 98, era 190, 200 por ano. Depois de 2000, começaram a fazer de 2 em 2 anos, e eles fazem a cada 2 anos. E saiu semana passada, agora, dia 23, semana atrasada. Como que é feito isso aí? São 11 estados que eles fazem pesquisas, e tem websites, tudo conectados. E essa última, foram avaliados 226 mil crianças, a média de 8 anos. Então, uma coisa também interessante, o autista não é gênio, né? A questão do Asperger, a gente pode falar mais um pouquinho aí. Não interessa a classe social também. De 60% a 70% você já está no tipo. 60% a 70% eles têm um TI, uma dificuldade de aprendizagem. De 20% a 30% eles têm um QI elevado. O que a gente fala de QI elevado? O coeficiente de intelecto, né? Ainda é classificado por numeração. Acima de 130 já é considerado elevado. A média é acima de 70 até 120 já. Tem uma média lá, né? Quando a gente fala que é abaixo de 70. Só que isso, às vezes eu faço avaliações com a criança, vem com a neuropsicóloga, faz a avaliação do risco, tudo, e dá alguma coisa. Você faz de novo depois de tempo, dá uma alteração. Então ele não pode conferir 100% isso aí, né? Mas você soma toda a uniforme escolar, como é que é em todos os sentidos. Né? Opa! O que eu fiz aqui? Então, esse foi a de 2021. Tá? 2004 era 1 para 166, e a gente foi subindo. 2021 era 1 para 44. O ano passado eu vim aqui, a gente comentou isso aí. Eu coloquei esse mesmo slide. E esse chegou, tem algumas semanas. Tá? Olha lá a diferença lá em cima. 1 em cada 36. Por que tem aumentado tanto assim? Fica a nossa pergunta, né? Se vocês quiserem, eu posso deixar depois o PowerPoint para vocês verem. Esse estudo foi recente, né? A diferença desse aqui é que esse estudo na revista JAMA de Pediatria Internacional lá dos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa entre crianças de 3 anos até 17 anos. E era 1 para cada 30. Só que ele não foi considerado, né, porque não foi toda aquela rede do controle de doenças e condições do CDC que controla. Foi um estudo isolado. E aí foi feito 12.554 pessoas, entre 13 e 17 anos, então saiu essa variação de 2009 para 20. Motivo de aumento do diagnóstico. Por que a gente vê em toda a esquina, né? Por que é assim? Inclusão diagnóstica, como eu falei no livro de psiquiatria, eu até comentei aqui, o Asperger, antes de 2013, ele não era autismo. A gente joga, a partir de 2013, o último livro de psiquiatria atualizado, jogou para o autismo leve, mesmo assim ainda tem umas diferenças, que ele tem mais autonomia que o grau de pouco suporte. Né? Expansão diagnóstica. Aumentou o quadro do neurodesenvolvimento. Né? Substituição diagnóstica. Conscientização diagnóstica. O que é isso? A gente tem muita informação, todo mundo tem informação na mão, e muita coisa é adequada, muita coisa é equivocada, né? Por causa do fake news, mas a gente tem muito mais informação do que há 10, 20 anos atrás. Acoplamento diagnóstico, a literatura médica, né? E o superdiagnóstico vem o erro, né? Nessa pandemia, o estímulo das crianças tudo alterado, a sociedade que a gente vive hoje. Eu tenho uma teoria, né?
nunca foi comprovado cientificamente, eu tenho alguns artigos que eu já li. O mundo digital influencia muita gente. A gente vai falar sobre poda neuronal, vocês vão entender por quê. As luzes dos nossos eletrônicos, essas coisas estimulam o nosso cérebro. Por exemplo, como é que ele está dormindo? Não, ele não consegue dormir. A criança de 12, 14 anos. Mas o que ele faz? Ele fica no celular até ver o sono. Mas ele só vai dormir quando o cérebro fatigar, porque não é o conteúdo que as crianças veem hoje, são as luzes que estimulam o cérebro. Então a criança sai do celular, mas vai para a televisão, sai da televisão, mas vai para o tablet, aí vai para a cama, aí vai contar a historinha no tablet. É uma coisa sem contexto, é muito sério isso aí, mais sério que a gente imagina. Toda vez que a gente lê, a gente vê a influência disso aí, porque isso tem influência, né, nos estímulos cerebrais. No Hospital das Clínicas de São Paulo, do Departamento de Psiquiatria, já tem uns 4 anos um departamento de usuários de gamers e internet, a partir de 3, 4 anos de idade. A criança ela tem um vício tão forte para você tirar esse comportamento, esse hábito, é pior do que a cocaína. Então, é um negócio mais sério que a gente pensa. Depois vocês dão uma olhada no Google aí, que eu nem coloquei nada aqui. Mito, né? Diagnóstico por imagem. Não existe, como eu falei, o diagnóstico é clínico. Eu já vou falar como que é feito o diagnóstico. Eu tenho, assim, comentários absurdos das mães, né? Uma mãe que eu estava falando tempo atrás, doutor, eu fui no INSS para pedir o benefício do LOAS, que eu moro sozinho com meu filho e tal, e eu sou apta, né, pelo teto do salário. O médico, cadê a tomografia para eu ver esse diagnóstico do autismo aí? Você não trouxe tomografia? Então não dá para saber, eu não vou liberar o LOAS para você. Então, assim, muitos pais, quando começam, a gente começou a ler, fazer exame aqui, fazer exame ali. Hoje, o único exame protocolo para neurodesenvolvimento é a audiometria, o beta test, e a gente faz o TEPAC. TEPAC é o processamento sensorial da condução. O que é isso? A criança com 2 anos está lá, sentadinha na sala, brincando de desenhar, ou ver televisão, brincando no carrinho. Aí chega a mãe, ô Joãozinho, vamos almoçar. E o moleque continua olhando para o chão. Então, é muito interessante, porque esse mundo está surdo. Quando a gente mais desconfia isso, a gente pede a audiometria e o beta teste. 99% é bem normal, mas a gente pede porque é protocolo em alguns casos. Por que a criança se comporta assim? Quais são as características principais do autismo? Comportamento repetitivo na infância, principalmente, e interesse restrito. Então, a criança tem interesse restrito naquele carrinho. Então, alguém chamou ela não quer nem saber. É a teoria da mente, né? Que ela não consegue se comportar da outra emocionalmente. Bem interessante. Vamos lá. Qual é o comprometimento do eixo, né? Do autismo? Linguagem. De hiperfoco? Sim, hiperfoco. Antigamente existia a tríada clássica, né? Até a década de 90, começo de 2000, a tríada clássica. Se a criança tinha dificuldade social, hiperfoco e uma estereotipia, a gente até considerava autismo. Hoje a gente sabe que a gente não pode fechar o diagnóstico, porque, por exemplo, o hiperfoco, o TDAH, ele tem um hiperfoco, né? O autismo também tem um hiperfoco. O adulto, ele permanece esse hiperfoco na vida adulta. Por exemplo, e assim vai, né? Eu descobri, graças à minha esposa, a nossa família, eu descobri que eu tenho um TDAH. Eu assumi uns 4, 5 anos, né? Então, eu entendo o meu hiperfoco que eu tinha com o vôlei na minha época, com as coisas. Hoje a gente estava vindo e me falou, nossa, você tem que trabalhar a questão do teu horário. O TDAH tem muito problema com o horário. É muito comum isso aí. E eu tenho esse problema, a gente tem que trabalhar isso. E é verdade isso aí, entendeu? Então, o hiperfoco não pode considerar só porque ele tem, já é um autismo. Tem outras condições que tem hiperfoco também. E na fase adulta permanece, né? Vamos falar de linguagem comprometida. O nosso filho ele teve 2 altas, 1 ou 2 altas de fonoterapia. 2, que eu me lembro. Minha esposa pode me corrigir. Não, teu filho está bem. A verbalização, a fonética, ele fala muito bem. Só que a gente não entendia. Hoje eu entendo, né? Por quê? Era uma fono que não era da área. A criança ela tem dificuldade no processamento, ela dentro da cabeça. Como que ela vai processar aquilo para expressar verbalmente? Esse é o problema do autismo. Então, muitas fonoterapeutas não está bem nota alta, porque ela está com fonética, está com expressão boa, então não é por aí que funciona, né? Déficit na comunicação, déficit na interação social, isso é o que eu falo sempre, que a gente permanece na vida adulta. E tem um artigo recente, né, de menos de um ano para cá, que
falando sobre o hiperfoco, a gente vê características principais sobre o autismo comparado com outros transtornos do neurodesenvolvimento. O hiperfoco, a atividade social, e dentro do hiperfoco, a questão do interesse restrito, por exemplo. Dinossauros. Isso, por exemplo, dinossauro, vou falar. Eu tenho um paciente assim também. Eu ia falar no fim, eu falei assim, eu vou variar um pouco. Dinossauro, eu tenho um paciente assim, ele sabe dinossauro, ele sabe o tipo de dinossauro, os que são herbívoros, os que são carnívoros, a época que foi extinta, então, ou seja, dentro do hiperfoco, eles continuam dentro desse interesse restrito, então é muito mais além. O TDAH já não tem isso. Ele tem hiperfoco, mas vai mudando. Tá? O autismo, isso é uma característica bem interessante para a gente pensar clinicamente nisso que é o autismo começar a investigar. Inteligência emocional, vamos falar só um pouquinho aqui sobre isso aí. Existem 3 tipos, né? A inteligência acadêmica, a inteligência prática e a inteligência emocional. Esquece o autismo, vamos falar de condição neurológica. A inteligência acadêmica, o DI, ele tem inteligência acadêmica comprometida. Só que é bem interessante, o DI, ele tem em todas as áreas, né? Eu peguei um diagnóstico de um mês. Ah, doutor, ele tem um DI. Mas como entendeu ele? Não, mas ele vai ter matemática, ele só vai mal em português. Peraí, ele deve ter uma dislexia. Porque se ele vai bem em matemática, e ele não vai bem na área de linguagem, de interpretação de texto, pode ser que seja uma dislexia. Porque o DI, ele tem uma classe em todas as áreas. Entendeu? Agora, vamos falar, ele vai bem em português, em literatura, mas ele vai horrivelmente mal em matemática. Discalculia, ou disgrafia. Então, isso é muito comum. Então, nesse caso, ele tem a dificuldade acadêmica. Tá? Vamos falar do TEA. O TEA leve, ele não tem dificuldade acadêmica. Né? Ele tem dificuldade na inteligência prática, o dia a dia, às vezes dificuldade mais para aprender escolarmente, fazer as coisas, e a inteligência emocional, ele tem dificuldade. Então, a gente tem que ver essas 3 áreas, onde está sendo comprometido também. Essas avaliações são feitas justamente para ver esse parâmetro também, né? Com as neuropsicólogas que sabem melhor para a gente. Isso é bem importante. Como que a gente faz o diagnóstico? Chegam coisas absurdas no consultório, né? E sempre a gente está aprendendo também. A gente sabe que se a gente abrir o livro aqui, a gente vai ver o critério A, comprometimento social, interação social, 1, 2, 3, tem que estar 100%. Critério B, tem que estar 50% comprometido, não precisa ser todos com comportamento repetitivo, porque, por exemplo, no caso do adulto, o adulto, ele amadureceu neurologicamente, ele não vai ter estereotipia, mas ele não tem, só que não quer dizer que não seja autista, né? Então, não tem estereotipia não autista, então é muito complexo. Então, a gente tem que ver o último, né? O critério diagnóstico dentro desse ensino. Só que a gente faz, a primeira consulta, a gente nem chama os pais, desculpa, a gente nem chama as crianças, né? Chama os pais, faz uma pergunta, desde a agitação, se tem parente na família, que é muito importante, porque 90% é genético, então é demorado, muito complexo. E a segunda sessão a gente pede informe escolar, se é um adulto a gente pede como é que é o ambiente no trabalho, como é que foi o decorrer da vida com o trabalho, tudo isso aí. E sessões terapêuticas, isso é muito importante, está vindo muita coisa interessante. Muitos pais fazem avaliações, que a gente viu, o Fernando comentou, né? Na criança de 10 anos, 6 anos, e aí vem um informe com a terapeuta, grau 2 de TI com autismo. Aí eu vou avaliar e não fecha o treino. Então a gente não pode concluir só pelos instrumentos que as psicólogas fazem. Vocês vão entender um pouco, eu já vou falar sobre um estudo que é interessante. Porque ele não é conclusivo, é indicativo. O diagnóstico, ele é clínico. Então depende do olho clínico de toda a equipe, dos pais, das terapeutas, do informe escolar, principalmente do médico, né? Para ver. Teve um caso bem interessante, um rapaz de 23 anos, Paulinha, chegou no consultório, a mãe trabalha na área, fez avaliações, coisa que não é indicado para o parente, né? E ela falou, deu um grau de autismo aí. Aí eu comecei a conversar com o rapaz, ele tinha até vida social, e na infância, coletei a anamnese, história prévia, e eu falei, tem uma coisa errada aí, eu acho que ele tem um déficit de atenção de grau comprometido. E a gente começou a avaliar e acabou que, apesar de ter feito instrumentos dados todos indicativos para autismo em adulto, 23 anos, não era. Era um déficit de atenção não comum para menino, né? Porque o TDA é mais comum em menina, 3, 4 para 1. O menino é o TDAH, que é mais fácil na infância, derruba a casa de ponta-cabeça, na sala de aula. E a menina já é quietinha, só que é desatenta, né? E é também dentro do neurodesenvolvimento. Bom, informações dos pais é muito importante, né?
Por isso que a gente fala, porque aumentou, porque os pais estão informados, vê na mídia, tudo isso aí. E o diagnóstico é muito clínico, né? Sobre o mito, não é que existe algum marcador, uma tomografia, não existe nenhum instrumento específico para a gente fazer. Essa é a parte mais importante de hoje. Eu comentei uma coisa no passado, mas vou falar mais detalhe esse ano. Qual a importância do diagnóstico precoce? A gente tem uma questão fisiológica normal, natural do ser humano desenvolver a morte cerebral, que se chama apoptose neuronal. A criança, quando nasce, o cérebro tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. E a primeira infância tem 5 vezes mais conexões neuronais do que um adulto. Por que acontece isso? Porque o cérebro está desenvolvendo freneticamente para formar novas conexões e adquirir novas habilidades. Então, o que é neuroplasticidade? A poda neuronal ou poda neural? É a capacidade do sistema nervoso modificar sua estrutura e função em decorrência dos padrões de experiência, ou seja, estímulos que a gente vê, que a gente sente, tanto interno, endógeno quanto externo, a gente vai mudando. Existem 3 tipos de poda neuronal: a funcional, a estrutural e a orgânica, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Um paciente teve um AVC, tá? Ele teve uma lesão cerebral no computador, no disco central. Então ele está tendo uma adaptação, e aí ele tem dificuldade na fala, tem dificuldade motor, ele tem que fazer reabilitação. Por quê? Porque os neurônios vão se adaptar para esse novo estímulo e se moldar para voltar a funcionar como era. Isso é uma poda neuronal muito clássica. E a criança tem isso muito forte na primeira infância, né? De 1 ano e 18 meses até 2 anos, é uma poda neuronal muito importante. E tem muita relação com o autismo. Por quê? Porque antes se falava sobre o autismo regressivo. Essa nomenclatura, esse termo já caiu em desuso, porque é errado. O autismo não é aquele, é genético, a cura que a gente fala é a integração da sociedade, é a autonomia e ter uma vida, né, típica, casamento, e gerar trabalho e produtividade. Então o que acontece? 18 meses a 2 anos, a criancinha já falava tchau, já mandava beijinhos, já tinha aquele sorriso social, interagia, e ele perde essas habilidades. Por que acontece isso? Por causa da poda neuronal. O neurônio ele vai se adaptando de acordo com os estímulos e ele adquire novas habilidades e perde outras habilidades que já tinha. Então, assim, eu vejo muito consultório. Tem 2 semanas, a mamãe falou, não, ele não fala, tem 3 anos e meio. E ele falava, água, mamãe, ele parou de falar. E eu expliquei para a mãe que é isso aí, é muito comum essa perda das habilidades devido à poda neuronal. E essa primeira poda na infância é muito importante em relação com o autismo. O artigo científico fala que tem relação direta. Né? Existe uma outra poda também, a gente tem a todo decorrer da vida, mas tem algumas que são bem importantes. Os 7 anos. 7 anos, se a criança não fala, a probabilidade de falar é 0%. Tem um professor meu, que ele tem muita mídia, ele veio palestrar para a gente em fevereiro do ano passado. A gente pediu para vir um outro amigo, o professor da gente, a agenda dele muito cheia, nessa semana, né? Aquele cabeludo do Luciano Lacerda. Ele falou assim, e tem artigo científico. A criança que não fala até os 7 anos, a probabilidade dela falar é 0,1%. Por quê? Por causa da poda neuronal. O cérebro vai se amadurecendo, vai se adaptando, e ela não consegue mais deslanchar isso aí, porque foi atrofiado, né? E existe também uma outra poda. Então, se trabalhasse antes com a criança, não poderia falar. Por isso que é importante a intervenção precoce. Por isso que aí que está. Muito bem. É isso que é o ponto que a gente está parado aqui explicando isso aí. Existe uma outra poda também, que é da adolescência, né? A menina por volta dos 11 anos e o menino por volta dos 12 anos e meio. Essa poda neuronal, tem estudos falando que tem relação sobre a relação com a esquizofrenia. Claro que tem fatores genéticos na família, mas tem uma relação ligada aí. Eu queria falar só mais uma coisinha, né? Sobre a criança não verbalizada, o estímulo precoce. Até 2 anos atrás eu falava, mamãe, ó, o Joãozinho não está falando, já está com 4 anos, vamos estimular silábico, né? Vamos estimular a fala dele, porque se chegar a 7 anos não vai falar mais. E aí eu falava, não, vamos falar com a fono, vamos lá. E aí com o tempo a gente vai vendo a ignorância, né? Quanto mais
a gente vê que não sabe nada, mas a gente vai entendendo melhor. A criança não vai falar se você estiver estimulando a fala, se não tiver maduro as fases. Eu não trouxe aqui, na próxima vez a gente comenta. As fases neurológicas da fala. Existem 7 passos. Então, o último passo é a fala. Vamos colocar na prática. A criancinha, primeiro ela tem que compreender o que as outras pessoas estão falando em volta dela, senão ela não vai falar. Então a criança está agitada, tem aquela agitação cerebral, que não para, você fala uma coisa, ela não entende. Como é que ela vai falar? Vamos amadurecer isso aí. Medicação ajuda, quanto que a gente usa medicação? Alguns casos, que é um pouquinho mais da metade do que a gente vê hoje. Mas ela não compreende que o primeiro passo, ela não vai falar. O segundo passo é muito importante, olha na prática. A criança está lá no quintal, com a mamãe. Aí passa um helicóptero. Né? Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um vídeo bem legal falando sobre isso aí. Transtorno na comunicação na fala, no autismo. Fala todos os passos. Mas olha só, depois vocês procuram lá. A criança não fala, e aí está lá no quintal olhando a borboleta, as coisas, interagindo. Aí passa um helicóptero. Aí a mamãe, olha lá o helicóptero. A criancinha continua olhando a borboleta. Ela não tem atenção compartilhada. Ou seja, aquela imagem que ela vê o pai conversando, olha para a mãe, tem a visão triangular. Isso é um amadurecimento neurológico para desenvolver a fala. Então, antes eu falava, mamãe, vamos falar A com B com A, vamos estimular assim. Não, eu não vai, você tem que estimular as fases neurológicas da fala. E assim vai. Depois vocês olham lá no canal do YouTube, é bem interessante. Exatamente, isso é neurológico. Você vai amadurecendo neurologicamente para chegar, a fala ela vai desenvolver sozinha. Então, não adianta você estimular. Se você estimular a fala muito a fala, ela vai ter que amadurecer as fases neurológicas da fala para poder falar. E aos 7 anos é muito crucial para desenvolver a fala, por causa da poda neuronal. Certo? Muito importante isso aí. Muitos pediatras, né, fazem isso. Deu tempo. Ah, mamãe, espera mais um tempinho, depois a gente vai ali de novo. Tem um caso muito interessante de um pediatra, a minha esposa conheceu, estudou comigo. Ele é pediatra do Albert Einstein. Quem sabe, Albert Einstein aqui em São Paulo é referência. E a gente foi num encontro de 25 anos de formatura e tal, a gente estudou junto, morava no mesmo alojamento. E aí a minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela, e o menininho dele, 18 meses, correndo para cá. E ela olhou para mim, eu olhei para ela de novo, e a gente se falou, não só um olhar, né? Aí minha esposa, você não vai falar nada não? Eu falei, não vou falar nada. Porque é difícil, né? As pessoas não aceitam, é muito tabu. Falar que tem um TDAH é uma coisa, falar que tem autismo é outra coisa. Só que às vezes o TDAH é mais comprometido que o autismo e compromete a vida toda, né? Então, é muito preconceito social. E aí, ele falando dos comportamentos, tudo bem clássico de teste, só que ele não conseguia enxergar porque ele não tinha olho clínico. É igual eu falei, né? Tem que ter olho clínico. E aí passaram-se uns 3 meses, eu estava em Pedreira, estava começando um projeto em Pedreira. E aí eu liguei para ele, cara, ó, a gente estava conversando e tal, sobre o seu filho, não, obrigado. Aí ele até que não ficou, sabe, não, mas obrigado pela dica. Passou quase um ano, e aí ele me ligou um dia também, do nada, eu estava no trabalho, e aí, você pode ficar posso? Cara, como é que você sabia, meu filho? Ah, não sei, eu não sei te falar, eu não sei, é porque é clínico, né? Eu estou em casa, tá? Então a gente começa a ver no olho clínico, né? Pois é, a Daiane ficou muito chateada, a minha esposa e tal, a gente foi em vários médicos, a gente foi em outras avaliações, falar que era isso e aquilo, e aí começaram a falar do autismo, e até que fechou o diagnóstico. E aí eu conversei com ele tem uns 4 meses. Ele acabou uma pós de autismo que eu fiz, está fazendo pós de psiquiatria, porque no Brasil tem muito preconceito, né? Muita questão da área de neurosaúde, eles não vão no pediatra, porque o pediatra ele é excelente para puericultura, para desenvolvimento normal da criança no neurotipo. Mas nessas áreas já tem um preconceito, porque e é verdade, infelizmente. Saiu uma lei em 2017 que o pediatra tem que saber o diagnóstico de autismo da Sociedade de Pediatria Brasileira. Só que é clínico, né? Então, como você vai ver uma coisa, a pessoa não consegue enxergar. Com a experiência, a pessoa vai aprendendo. É bem interessante isso aí. Então, não existe dar um tempo para a criança. Se não fechou o diagnóstico, você já começa com intervenções e a gente reavalia mais para frente. Bem interessante, o que eu estou falando, tudo isso aí vocês vão entender. Eu trouxe novas conexões neuronal. Isso aí é neuroplasticidade, é a poda neuronal. Dá uma olhadinha. É o neurônio procurando as dendritas, né, os braços para comunicar com o outro. Isso vai morrendo se não é estimulado. Por isso que é importante a intervenção precoce. Muito importante isso aí. Bem legal essa imagem, né? É uma imagem real.
senão fica muito comprido. Por exemplo, é importante o estímulo, né? Exato. Mais estímulo, mais não. Exato. Vamos lá. Estudo de 2019. Isso que eu queria trazer para cá hoje. Bem interessante. Hoje eu faço uma pós de TDAH e eles falam muito sobre autismo porque não tem como estar desconectado, é muito próximo, né? Vamos lá. 2019 saiu um estudo sobre diagnóstico entre meninos e meninas. Eles pegaram, se você abrir o livro de psiquiatria e ver o critério diagnóstico, mais da metade de todo o critério A, B, C, D e E é a questão de comportamentos repetitivos e interesse restrito. Isso é muito importante na questão do diagnóstico. Então, vamos falar de comportamento repetitivo. Ecolalia é um comportamento repetitivo, a estereotipia clássica, né, é um comportamento repetitivo. Então, se você vê lá, pensamentos rígidos, né, e todo aquele critério diagnóstico. E aí fizeram estudo, um meta-análise, muito bom estudo, pegaram 19 artigos, né, e avaliaram entre o diagnóstico dos meninos e das meninas que tinham um comportamento repetitivo e interesse restrito entre os meninos e as meninas. 12 teve forte evidência que as meninas não têm classicamente os comportamentos repetitivos e interesse restrito como os meninos. Tá? 6 saiu indiferente, um só que saiu que as meninas tinham mais que os meninos. Ou seja, é muito forte a relação da menina ser mais difícil o diagnóstico, porque ela não é uma caixinha certinha igual o menino. Então, por isso que até 80%, né, diz um professor meu, que o Asperger menina é feito só na fase adulta do diagnóstico. A menina é muito mais difícil de diagnóstico. Tá? E é muito interessante isso aí. Então, a recomendação: médicos que buscam ativamente sinais de comportamento repetitivo e interesse restrito em meninas pode estar menos presente do que um menino diagnosticado com autismo, né? Então você tem que desconfiar mais na menina, ou seja, mais difícil de diagnóstico para a menina. E a alimentação também, né? Repetitiva também é um sinal de autismo? Isso é seletividade alimentar, né? Isso aí é um processamento, alteração do processamento sensorial. Mas tem no meu canal do YouTube também falo sobre seletividade alimentar. Mais da metade do autismo tem a seletividade alimentar, processamento sensorial. A textura, né? Sim, é uma questão neurológica. Isso aí é bem interessante também, porque é um amadurecimento neurológico, né? Então, um pouco alterado. Oi, Ana, fala. Doutora, a questão da seletividade alimentar, eu estava lendo esses dias, não sei se procede, mas às vezes a criança com autismo, ou mesmo o adulto com autismo, ele pode não ter a seletividade alimentar, mas ele pode ter uma sensibilidade no intestino de alguma coisa que pode ter diarreias ou dor de barriga ou prisão de ventre. Isso procede? Sim, eu falei agora um pouco aqui, né, sobre a questão do sistema GAP. Se você procurar no Google lá, o sistema GAP é o sistema autodigestivo, tem uma relação direta com, por exemplo, o paciente que está enfesado, está constipado, né? Ele está com os ele fica irritado. Então, tem questões orgânicas que tem a ver isso aí. Então, tem muito a ver. A flora intestinal, e tem estudos, né? Só que não nada comprovado, né? Eu vou trazer aqui para você já sobre o que a gente faz em comprovação científica baseada em evidência sobre a intervenção comportamental no autismo. Essa questão do objetivo tem muito a ver, só que nada é comprovação. Vai melhorar como pessoa em si. Tá? Se ela tem uma depressão, um estresse pós-traumático, faleceu alguém na família de Covid, ela está depressiva, se você faz uma dieta, ela vai melhorar por causa do comportamento, mas não por causa do autismo que vai evoluir para melhor. Não, mas tem relação por causa da melhora do paciente em si como neurotípico, né? Tá? E a relação da seletividade alimentar, em questão do autismo, vem pela questão neurológica. Existe uma pirâmide do amadurecimento neurológico, né? A base, até a criança desenvolver a fala, o sensorial. Por exemplo, os dois únicos órgãos que temos que entram em contato direto com o cérebro é a audição e a visão. Se você for para dentro, você chega no cérebro. Se você for para dentro, passa do tímpano, você chega no cérebro. Então, por isso que é muita relação direta. E o autismo ele tem essa questão também. Tem síndromes relacionadas com o autismo, síndrome de Early. Semana passada eu tive um diagnóstico de criança que passou por ano
anos, 7 anos procurando, e procurava por transtorno sensorial postural, não sei o quê, quando você vai ver, é o autismo. Por quê? Porque é tudo o neurodesenvolvimento, então afeta a seletividade alimentar por causa da textura, questões de duro, mole, papinha. Eu tenho uma criança que ela só come cores, come verde e amarelo, tá? Porque é visual e é neurológico também, é bem interessante isso. Bom, vamos lá. Esse estudo foi bem interessante também. Em 2015, pegaram médicos, tá, especializados na área de neurodesenvolvimento, autismo, psiquiatra, pediatra na área e neurologista, e colocaram um vídeo de 10 minutos para esses médicos verem, esse vídeo, e falar assim: essa criança tem autismo, essa criança tem um atraso na fala, ou essa criança não tem nada. Pasmem com o resultado. 39%, quase 40% dos médicos erraram, falaram que não sabia, que não era. Então, assim, volta o que eu falo antes, né? É muito clínico, então se você não é próximo, né? Eu, quando vem na dúvida e está meio confuso, eu tento procurar e achar alguém da região que tem alguém na família próximo. Por exemplo, eu trabalho em Campinas, consultório chique, caro lá, a demanda não é alta, mas tem paciente, e eu, aos 8 meses, eu mando para uma nutricionista de Pedreira, que é baratinho, só que ela tem um filho de 8 anos e meio, ele não é verbalizado, é meu paciente, e ela sabe muito sobre questão de nutrição nessa área. Então, hoje eu vejo isso porque faz uma diferença, porque tem em casa é mais correto a questão da visão, né? Então, foi uma coisa bem interessante. Quase 40% dos médicos erraram o diagnóstico, ou seja, é difícil o diagnóstico, né? Ainda vem esse estudo falando que a menina não é típica igual ao menino. O que a gente faz? Começar a errar o diagnóstico aqui, está tudo bem? E é muito sério quando a gente fala com o pai: não, teu filho tem autismo. Você selou a carta ali, né? Então é bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre por que é difícil nas meninas, né? Existem instrumentos, naquele terceiro passo que eu falei como que é feito o diagnóstico, a gente muitas vezes manda para neuropsicólogo fazer avaliações. E muitas vezes nunca passou no médico, a escola mandou, alguém falou, e ela vai e faz avaliações e chega para mim: doutor, eu quero laudo porque eu fiz avaliações com a neuropsicóloga. Semana passada chegou mesmo: doutor, eu quero laudo porque a neuropsicóloga fez os testes, ela só precisou do laudo. Eu falei: não, eu não posso concluir isso, esse é um instrumento que não é conclusivo, é indicativo. Tá? E isso está me provando que não é, vocês vão entender por quê. Vamos lá, tem vários tipos que... Existe mais de 100 testes, né? Depende da idade, o Michete até 24 meses, o APO, o CARS ABC, o DIVA, para adulto, o RINSC, que vê ok também, enfim. As neuropsicólogas sabem melhor do que eu sou. E eu peguei um teste aqui para a gente ver, CARS, que está traduzido já há 15 anos no Brasil, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que eles fazem? Eles fazem várias perguntas, interação com a criança, com os pais, para ver como é que funciona essas áreas que a gente está vendo, né? Interação social, cognitivo, reciprocidade, tudo isso aí. Então, se a pontuação é de 15 até 30, não está na área, está descartado, não tem autismo. Se passou de 30,5, né, até 36, é um autismo leve. Se passou de 36,5 até mais, é um autismo já comprometido com suporte médio ou suporte 3. Só que isso não é conclusivo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Desculpa. Aqui, vamos voltar aqui. Esse estudo. As meninas não têm esse comportamento repetitivo e interesse restrito. Como é que eu vou fazer essas avaliações que sejam exatas? Se a menina teve uma pontuação de 29, 28, 30, eu não posso dizer que ela não é. Então, o que a gente vai fazer? Vamos reavaliar, vamos começar tudo de novo. Alguns casos, olha, pega uma outra neuropsicóloga, se bem que eles entre os neuropsicólogos, fazem reavaliações de 6 em 6 meses, no mínimo, né? Teve um caso bem interessante. A minha esposa ela participou também. Chegou o ano passado, lá no Sevista. Era um garoto de 17 anos, o pai dele estudou comigo no ensino médio, com TDAH, super articulado, tal, joga bola. E aí o irmão mais novo, de 11, 12 anos, está com 3 anos agora.
muita fobia social, muita ansiedade, então a gente começou a conversei com a mãe, que é fonoterapeuta. Aí ela palestrou para a gente também na PAC, ano passado, atrasado, sei lá. E aí a gente conversou, e eu dava medicação, não sei o que, conversava, fez algumas avaliações, não chegou inconclusiva. E aí o que acontece? Desenvolveu uma ansiedade tão grande no adolescente que ele nem ia mais para a escola. Ela pediu emprestado para ele, deu para 30 dias, 60 dias, ele estava em casa. Aí, medicação não respondia, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou me sentindo inútil acompanhando esse seu garoto. Vamos pedir opinião de outro psiquiatra, porque eu não estou conseguindo evoluir o caso dele. Só que para mim tinha uma coisinha lá, né? Porque tem um irmão TDAH, é genético. Por exemplo, estatisticamente, um pai com TDAH, 25 a 30% pode vir um filho autista. É estatística, né? Então, nesse caso, a criança, o adolescente, tem um irmão TDAH de 17 anos, e ele, com uns comportamentos. Aí um dia eu cheguei para ela, como é que tá ruim? Passaram uns 3, 4 meses. Falei, olha, vê esse vídeo do professor meu. Tem esses critérios do DSM-5? Aí ela falou, Giovana, tem todos. Então, aí eu fiquei quieto, olha, estava usando cannabis, falei, olha, eu tenho uma amostra importada, eu vou conseguir para você. E ela não voltou, só porque ela fosse consultório para a gente conversar. E ela não voltou, então a gente se encontrou semana passada no mercado. Como é que você está? Tudo bem? Então, então, o doutor lá de Campinas fechou, eu digo, nossa, doutora, eu falei, pois é. Lembra que eu te falei? Então, é difícil, é muito clínico, né? E às vezes os seus pais na área não enxergam muito bem isso. Então, provavelmente um autismo muito leve de suporte, ou um Asperger, né, que é mais comum acontecer isso, e as meninas são mais comuns acontecer isso, né? Por isso, muitas vezes, as estatísticas é 3,5, 4 para 1. Muitas vezes não é porque tem menos, é porque o diagnóstico é mais difícil, né? Enfim, isso aqui é a nova classificação, 2022 mudaram um pouquinho, é mais questão técnica, né? Teoria da mente. O que é teoria da mente? Isso é bem legal. Se vocês procurarem no Google, colocar teoria da mente, tem o Luciano Lacerda falando, o professor meu. O que é teoria da mente? É a dificuldade do transtorno de espectro autismo se colocar mentalmente, emocionalmente no lugar de outra pessoa. Então, é bem interessante isso aí. Aquele lá de cima foi um paciente meu, que a gente estava conversando com a mãe, de repente eu vi o chão, ele estava fazendo tudo enfileiradinho assim, comportamento típico, é um dos critérios diagnósticos, entendeu? A1, também é considerado, né? Brincadeiras, forma de brincar atípica, né? Eles geralmente pegam o carrinho, brinca com a rodinha, brinca com as coisas, não brinca funcional, eles brincam atípico, né? E o mito, né? O contato visual. O contato visual não tem nada a ver. Meu filho sempre teve contato visual. E aí, teve 3 semanas atrás, uma mãe chegou para mim, não, doutor, o médico lá falou, não, eu vi, não tem nada, porque olha, está olhando para você, e a gente não pode se basear nisso, né? Na infância, sim, existe uma relação, né? Por quê? Porque antes dos 18 meses, aquelas habilidades adquiridas, aquela brincadeira de pica-bu, né, cadê você, cachorro? Eles começam a desenvolver isso aí. Então, alguns têm um atraso, não são todos, então a gente não pode considerar, não pode generalizar, que é isso também considerado mito, né? Isso que eu já comentei, falas ininterrupta com precisão e especificidade de um assunto, isso é muito específico para Asperger, né? O que mais? O grau vai mudar isso aí, uma coisa bem interessante. Grau 1, suporte leve, grau 2, suporte médio, grau 3, suporte alto, né? Aconteceu uma história no ano passado, e esse fim de semana foi interessante. Eu tenho um paciente que está com 16 para 17 anos. E ele acompanha comigo desde os 14. Desde os 14. E o ano passado, no meio do ano passado, ele chegou para mim e falou, olha, a mãe, né? Ele estava junto e tal. Doutor, aconteceu um episódio. Ele tinha um gatinho, né? E o gatinho branco e tal. E aí um dia ele levantou, ele estava lá no portão da casa, estava machucado, morto, sangue e tal. E aí ele começou a ficar muito desregulado, começou a bater a cabeça na parede, ficou muito estressado. E a mãe falou, doutor, eu nunca vi isso, nem na infância teve fazer isso. Então ele sempre teve um grau 1, suporte leve. Nesse momento de desregulação, que grau que ele estava? Então é um dos motivos que eles vão mudar, eu acredito, próximo desse tipo de grau de suporte, né? E aconteceu uma coisa muito interessante, que infelizmente nossa gatinha faleceu depois de um tempo, e eu vi esse paciente falando comigo, como a gente aprende com os pacientes, né? Eu comecei orientando meu filho. A gente tem uma gatinha, ela soubesse, ela pode dormir. Passaram-se alguns meses,
que no ano passado faleceu. A gente está muito contente de ter uma gatinha nova em casa, chegou esse fim de semana lá. Eu estava bem contente. Vamos lá. Tratamento. Eu trouxe a atualização também do ano passado, tá? Terapia multidisciplinar. Se a criança tem um atraso na fala, vamos para a fonoterapia. Se a criança tem quase todos não, todos precisam de terapia comportamental. Né? A gente fala muito de ABA, só que em alguns casos a ABA não funciona, que eu vejo na prática, né? A maioria sim. Mas o adolescente e o adulto, muitas vezes é terapia cognitiva comportamental, não ABA. A ABA é uma coisa, tem gastos. Lá em Pedreira a gente queria colocar em 2020. O prefeito tinha verba, a gente foi atrás e ia fazer plano piloto e algumas crianças indicaram a equipe lá. Aí a gente foi e conseguiu as aplicadoras e a gente não conseguiu as supervisoras das aplicadoras. E aí o projeto parou, então a gente não tem nada ainda, mas é SUS, né? E é referência da região. Tem gente que vai lá e é bem legal, o núcleozinho lá, eu aprendo bastante lá. Então, um mito muito comum. Doutor, eu preciso, o médico deu 30 horas semanais de terapia para o filho. A convênio vai ter que dar e eu vou processar. Não funciona assim. Existem artigos científicos falando já, desde 2020, que a criança tem estresse pós-traumático de tanta terapia, e ela evolui. Entendeu? Então a gente tem que ver a necessidade da criança. Como funciona? Chega, fechou o diagnóstico, vamos pedir de 8 a 10 horas semanais com as equipes multidisciplinar, e eles vão fazer a triagem para a gente ver a necessidade da terapia. Não é um médico que tem autonomia. Claro, eu estou vendo você aqui, 20 minutinhos, você precisa de 50 horas semanais de... Não é assim. Então, as terapeutas vão dizer melhor, tá? Então é muito grande. E é muito comum. Os pais falam, eu quero uma cartinha do mediador. Eu preciso de um tutor na escola porque é lei. Não funciona. Funciona até 4, 6 anos de idade. Quando é um grau moderado, um grau que está na PAI, de repente sim, eu trabalho na PAI de Cosmópolis. Há uns 3 meses atrás, um adolescente está constituindo ao professor. Quase pegou nela. Então, assim, ele é adolescente, é diferente. Mas a criança que está na escola regular, muitos pais chegam, olha, doutor, eu quero um mediador, porque ele não está aprendendo. Eu falei, você trabalha fora? Não. Você senta com ele Eu falo com a minha esposa, poucas pessoas falam com a minha esposa. Chega, estuda, é cansativo. Mas eu falo, o melhor prognóstico para o autismo são os pais, o entorno familiar, porque você fica na escola, você fica com os terapeutas, mas 24 horas você está em casa. É cansativo, mas eu falo com os pais, é melhor a gente deixar de viver por um tempo. Quando a molecada tiver 17, 18, 20 anos, eles vão ter autonomia, a gente volta a viver, porque eu tenho pacientes complicados, que as mães sempre terceirizam o problema, e está crescendo, e está piorando, e aí vai ficar dependente do resto da vida. E como vai ser essa família, esse núcleo familiar? É bem difícil, né? Então, isso é um mito muito forte. Mais terapia, mais evolução, não tem nada a ver. Tá bom? Vamos lá. Isso eu peguei em setembro do ano passado. A gente foi numa conferência internacional de autismo no Rio, foi muito bacana. Teve uma outra agora, a gente não pôde ir. São 28 coisas que, baseadas em artigo científico, que a gente pode fazer intervenção com crianças autistas. Só que assim, você não vai fazer nem 4, 5 pessoas. Por quê? Porque vai fatigar a criança. Só que são baseadas em artigo científico, baseadas em evidências científicas. Esse científico aqui é eficaz. Por exemplo, a criança ela é fissurada por animais, cavalo, vão fazer terapia. A criança tem 2 clínicas na minha cidade. Tem uma que tem musicoterapia, outra a que eu atendo não tem. Se a criança gosta muito de música, eu vou fazer musicoterapia. Às vezes até mais do que o sensorial dela, uma terapeuta ocupacional. Por quê? Ela pode desenvolver mais através disso aí. Uma coisa interessante, né? Minha filha era pequena, eu não sabia de nada, e uma vez a terapeuta falou, nossa, ele tem hiperfoco com tratores. Aí a gente falou, não, para com isso. Ela falou, não, você ensina a criança dentro do hiperfoco dele. E ela falou, olha, o trator tem uma roda, a roda é circunferência, é um círculo, então você vai ensinando lá dentro outras formas geométricas, vai ensinar alguma coisa dentro do hiperfoco dele, e ele vai aprendendo. E hoje eu entendo um pouco mais, porque é mais ou menos isso, né? E aí, muitas vezes o hiperfoco vai mudando também. São filmes, né? Bem legais para vocês verem no fim de semana, baseado em transtorno do espectro. Alguns são mais recentes, 2020, 2021. Bem interessante também. O caso clínico de hoje. Esse rapaz aí, ele me autorizou colocar a foto dele. Tem 40 e poucos anos de idade, muito inteligente,
ele chegou para mim ano passado. Foi bem interessante, chegou já com as avaliações neuropsicólogas realizadas. Só que peraí, vamos com calma, porque não é isso aí. Só que a mãe o pai era falecido já, a gente chegou a conversar com a mãe, coletamos informação desde a gestação, desenvolvimento, e ele não teve quase nada, só que ele começou a se ver no sobrinho dele, de 7 anos, que foi laudado aos 3 anos e meio, 4 anos, contido, leve. E tudo que meu sobrinho faz, eu fazia. Então foi muito interessante, ele é muito inteligente, e aí ele falou uma coisa muito interessante. Doutor, eu estava no ensino médio e eu via, né, os meninos, conversando com as meninas, e eu, com a questão de namorar, eu via como que eles faziam. Eu começava a fazer igual, aí dava certo. Se eu fizesse do meu jeito, não dava certo. Eu não entendi o porquê. Depois ele entendeu o porquê, veio aquela questão do alívio, né, que foi o diagnóstico para adulto. E ele falou uma coisa muito interessante. Doutor, meu trabalho, né, ele trabalhou na área técnica trabalhando na Petrobras e tal. E aí, quando fazia entrevistas, doutor, a gente fazia entrevista para o trabalho, aí tinha a prática, né, que tinha que fazer maquete, aquelas coisas e tal. Aí tinha que reunir equipe. E aí eu fazia as coisas lá, tá aqui, ó, pronto. Aí eu era selecionado, só que eu comecei a perceber algumas entrevistas frustradas, o pessoal ficava conversando. Só que o que eu fazia? Eu chegava e aí eu começava a participar da equipe, eu já sabia que não ia dar certo, só que, então a gente pode fazer assim, a gente pode colocar a angulação de 35 graus. Eu ficava, cara, doutor, era muito chato, mas eu tinha que fazer aquilo. E aí eu consegui a entrevista de trabalho porque eu participava. Então é muito legal, assim, a questão, como ele vê um diferente, a genialidade da pessoa, provavelmente um Asperger, né? Que não foi diagnosticado na fase da infância. Bem interessante fazer ele também. Isso aqui é o projeto de pedreiro, que a gente começou tem uns anos, no protocolo. Eu atendo lá em Alto Nogueira, na Clínica Saúde, em Campinas, na Levance. E esse aqui foi o primeiro projeto da região de Jaguariúna, já tem mais de 7 anos. O CAGE. O Wilson é o proprietário, eles montaram uma filial, 2 clínicas em Holanda, pelo SUS, e também eles colocam em Cosmópolis também. O CRATEA foi fundado no ano passado, está engatinhando em Alto Nogueira. Eu acabei me envolvendo em política, essa questão, mas não é para mim. E mesmo assim a gestão colocou lá e está engatinhando. E o ano passado, para vocês verem como é novo isso aí, o CRATEA é da Unicamp. Foi inaugurado em agosto do ano passado. Isso, do ano passado, 2022. E a gente estava lá, estava o prefeito, estava o reitor, estava o pessoal do núcleo de Pedreira, que foi o primeiro núcleo do SUS que foi feito, né? Então, eles têm bastante intervenções lá, e bastante pacientes, só que diz que é só para o núcleo dele, não é para toda a comunidade de Campinas. E esse projeto eu estou há 1 mês e meio. É o Girassol de Campinas. É do Samaritano. Na verdade, os convênios são muito difíceis para trabalhar, porque eles pagam muito pouco, você tem que trabalhar correndo, e aí a gente foi num acordo lá, para a gente poder trabalhar com criança. E o serviço, que a gente conhece, eu trabalhei lá tem uns 2 anos, a gente quer montar alguma coisa lá, só que também é difícil, porque a política de vários lugares como lá também é difícil, né? A gente está esperando algumas coisas lá. E eu vou deixar aberto algumas perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta para perguntar, que já a gente está acabando aqui. Mas pode falar alguma coisa. Algum comentário também para a gente aprender? Tem? Sobre o método TIT. Teacher. Eu não sei muito sobre isso. Eu vi que as terapeutas comentaram. A gente tem reunião. Esse projeto aqui, ó. A condição minha para trabalhar lá, eu preciso de reunião uma vez por mês. Porque não adianta o médico só vai fazer medicação. Então, na reunião do núcleo de Pedreira, as meninas comentaram sobre isso aí. É usado, eu não sei a porcentagem de eficácia, a puridade, mas tem sim, e eu não sei se precisa detalhe, eu vou ler para te falar melhor. Algum outro comentário? Doutor, vamos supor, eu tenho a dúvida da questão do meu filho. Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar? É o que eu sempre falo, procura um profissional especializado. Pode ser uma psicóloga, pode ser uma terapeuta ocupacional, pode ser um neuro, pode ser um pediatra. É difícil achar pediatra, mas a gente tem alguns
Admito, só conheço o Leandro, que está em Maringá. Tem um Thiago, que eu segui nas redes sociais. E aí, o que acontece? Vai ser direcionado. Por exemplo, na clínica que eu trabalho, né? Lá em Arthur Nogueira, essa aqui, assim, a verdinha lá. A terapeuta ocupacional, ela trabalha há 30 anos com isso. E é engraçado porque ela não tem gente próxima da família, um filho, um tio, tem algo relacionado à família lá. Mas autismo não, só que ela sabe tanto. Por exemplo, quando eu estava fazendo minha pós-graduação de autismo, estou fazendo uma pós-graduação, é legal, assim, eu segui a Miami, que cresceu muito e tal, chamaram o pessoal da mídia. Eu já fiz essa pós aí, bacana. Então tudo que eu falava já, e ela teórica, ela sabe mais do que a gente. Então, por exemplo, você cai na mão dessa pessoa aí, ela vai saber mais do que a médica. Então eu sempre falo para os pais, procure alguém especializado na área, porque se você for colocar terapeuta com a criança e não é especializado na área, eu falo simples assim, está perdendo tempo e dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu não sei a área de Mogi, como é que funciona. Tinha um médico que atendia na clínica Reab em Arthur Nogueira, que era daqui. Eu não sei se ele é dessa área do neurodesenvolvimento, não sei se ele estava. Ele estava aqui. Não lembro, Marcelo, acho que não dele. Mas, enfim, muitas vezes uma terapeuta vai te orientar melhor, às vezes, que o médico. Só que seja alguém na área do neurodesenvolvimento. Não é só autismo, TDAH, UDI, dislexia, disfatoria, um transtorno na fala. Então, seja experiente na área, e aí vai direcionando. E o TDAH tem algum tipo de tratamento? Muito. Quando eu comecei o tratamento da TDAH, a gente fechava os diagnósticos de adulto e eu comparava comigo, né? Porque eu tenho essa condição de saúde. E aí, todos os pacientes eram Ritalina. Há 2 anos para cá, a Ritalina não é a resposta para o TDAH. 10 a 15% das crianças também não respondem com Ritalina. Você descobriu como? Você mesmo se avaliou? Minha esposa falando, a gente vendo, lendo, a gente trabalhando na área, convivendo, trabalhando na área, né? E aí, você começa a ver... Mas você não fez um diagnóstico fora disso? Eu já conversei com algumas neuropsicólogas que fazem avaliações comigo. E aí ela falou, não, indicativo. Então, tem uma que ela tem TDAH e trabalha comigo em fevereiro. Então, a gente conversa sempre também das reuniões, a gente começa a rir lá no canto, é engraçado. E aí, enfim, é muito clínico, né? Então eu falei com minha avó que era viva ainda, perguntando, que eu morei em Miami com ela. Eu falei com meus pais que estão vivos ainda, eles comentaram, nossa, você era pequeno, você derrubava casa de cabeça para baixo. E todos os critérios, eu, assim, se eu não anovo as coisas. Por exemplo, vamos falar de mim. Quando eu cheguei no Brasil, eu trabalhava muito mais plantão, né? Nas quartas-feiras eu trabalhei em Santa Bárbara do Oeste, fazia plantão e depois voltava para o consultório. E eu fazia médico da família, antes de fazer psiquiatria. E aí, tem quase 10 anos isso aí. Então, teve um dia lá que eu comprei 2 sucos de laranja, acho que não foi para dentro. Comprei 2 sucos de laranja, e aí eu tomei um, já estava na hora de voltar. Plantão clínica médica sempre não para, né? Aí, nossa, já tem que voltar. Aí eu deixei outro suquinho de laranja na geladeira. Eu vou esquecer esse negócio aqui, porque uma vez eu deixei um negócio aqui, voltei na outra quarta-feira, os médicos pegaram e comeram minhas coisas aqui na geladeira do quarto dos médicos. Aí o que eu fiz, né? Eu peguei a chave do meu carro, voltei atrás do suco de laranja na geladeira. Se eu der a chave dentro da geladeira, eles vão achar que eu sou louco. Então, como é que eu vou embora sem minha chave? Aí eu não esqueci. Então, você vai se adaptando a certos comportamentos e você começa a perceber, por exemplo, muitas coisas quando eu vou sair de casa, tem que levar uma sacola para trocar uma roupa, uma coisa, eu boto na porta da casa, porque senão eu vou esquecer. Então, assim, você vai somando coisas. E você vai começar a ler, você vai trabalhar na área, você começa a enxergar, porque é clínico, né? É interessante. Então, eu me distraí, a gente está falando de tratamento. Sim, obrigado. Tratamento. Tipo, esquecimento, deve ter atenção. O tratamento, a gente precisa de terapia cognitiva comportamental. É mais importante do que medicação. Só que a criança, o TDAH é 100% com transtorno hipercinético. O que é isso? A criança tem hiperatividade. A criança derruba a casa de ponta cabeça. Então, a menina também é mais difícil o diagnóstico do TDAH, porque ela não tem hiperatividade, só tem transtorno de déficit de atenção. E aí a menina vai no ensino médio, ensino fundamental, chega na faculdade, aí ela começa a mexer com a autoestima já desde lá atrás, e aí ela começa a se sentir burra e mexe com um monte de coisa, o relacionamento, e é mais difícil o diagnóstico da menina. O menino, você já começa a pegar 3, 4 anos. Uma coisa interessante também,
Se o médico fechar o diagnóstico com TDAH com 3, 4 anos, vai em outro médico. O TDAH você não consegue fechar o diagnóstico com menos de 6 a 7 anos de idade. Por quê? Por causa da poda neuronal. O processamento no cérebro é diferente do autismo e do TDAH. O TDAH é déficit de dopamina em córtex pré-frontal. O TDAH ele é muito afetado até os 25 anos de idade, porque a questão do amadurecimento do córtex pré-frontal é até essa idade. O autismo já não. O autismo é a poda neuronal, a neurosinapse, é o comportamento que muda, a forma de pensar. O TDAH, ele até na fase da infância, ele tem uma dificuldade social, só que por causa da impulsividade e hiperatividade. Na fase de adolescência e fase adulta, ele topa tudo, vai com tudo, eu olho para trás na escola, vamos, e aquela coisa é impulsividade. E é muito comum isso aí. Então, o tratamento da terapia cognitivo comportamental, no adulto hoje, tem muitas medicações que você entra com a medicação e isso diminui a ansiedade, que desenvolveu, 4% mais tem depressão e ansiedade. Excesso de pensamentos também? Sim, ele chega a um ponto, chega pacientes comigo, doutor, eu não consigo mais dormir, a minha cabeça está assim, ó. Por quê? Porque o estímulo cerebral, o trabalho de hoje, a informatização, muitas vezes você tem que descartar a ansiedade, o estresse pós-traumático, mas o tratamento existe medicação. Só um segundinho, na sociedade se você for no Google, procura tdh.com.br, existe quase 20 anos isso aí. É uma sociedade brasileira de TDAH, e lá tem os critérios diagnósticos, tem muita informação para pais, pacientes, alunos, professores, para crianças, e tem o critério de tratamento. Existem 5 medicações. No Brasil só são liberadas 2, né? Metilfenidato, que é a Ritalina, o Atens, o Concerta, que é tudo comportativo, tem uns que são liberação lenta, e tem o lisdexanfetamina, que é o Venvance. Eu usei o Venvance, me adaptei, eu uso de vez em quando o Ritalina, no Atens, né, o metilfenidato, para reunião prolongada, quando eu vou fazer a prova. Então existe tratamento sim, eu fiz terapia cognitiva comportamental, no começo foi por causa de relacionamento, 4, 6 meses, depois de 2 anos e pouco foi por causa de mim, e foi muito bom. Eu recomendo que meus pacientes, quando eles falam, eu falo, olha, eu fiz, eu quero ir no médico, não funciona, porque às vezes você não pega vínculo com esse terapeuta que eu gostei. Então sim, o tratamento é importante sim. Tá? Ô Ana, você queria falar alguma coisa, Ana? Desculpa. O autista, o que eu vejo na minha prática é que assim, uma disfunção ou um problema, ele nunca está sozinho. A gente tem que dizer, deve ter outra coisa, porque isso aqui nunca está sozinho, tem outra coisa. Então, por exemplo, o autista, ele é só autista ou pode vir com outras coisas? É o autista e tem algum problema de saúde, é autista e tem TDAH. O autismo não vem sozinho, o autismo vem com outras comorbidades associadas e muitas síndromes associadas. Quando você desconfia de síndrome, você procura um neurologista. Por exemplo, semana passada a gente fechou o diagnóstico lá no Cevisa. O Cevisa é bem difícil porque não tem as terapeutas tudo e demorou mais tempo. Essa criança de 12 anos, adolescente já, tem um transtorno postural neurológico, tem um síndrome de Irlen. E eu até falei com umas psicólogas, li os artigos sobre a relação do síndrome de Irlen com o autismo, e tem relação. O que é o Irlen? Não é comum, né? Mas dou um exemplo. Irlen é aquela questão que a criança vê as letras tudo boiando, misturada, não aprende. Aí você vai fazer o DEPAC quase não dá alterado, a audiometria da testa normal. Só que aí existem lâminas, você faz uns exames com um oftalmologista especializado, que tem umas cores das lâminas que eles fazem, e o centro nacional aqui é Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem aqui em Campinas já. Eu cheguei a mandar um paciente para mim em Belo Horizonte uns anos atrás. Então, eles fazem uns testes e dá indicativo, a criança usa um óculos de uns R$4.000, e aí o menino começa a aprender da noite para o dia. Muito interessante isso aí. Pode falar. Posso só fazer uma ressalva? Claro. Na verdade, é raro o autista vir sem nada, sozinho. É raro vir sozinho. Então, quando você vê alguém autista, provavelmente ele vai ter ou TDAH, ou TDA, ou o TOD. Sim, isso é bem interessante. Olha só, eu estava na palestra na Rafa no mês passado, uma geneticista que é da equipe do Wallace, daquele geneticista de Califórnia lá, aquele geneticista brasileiro, que tem um filho autista também. Ela falou que o autismo tem a 35% a 40% de TDAH associado, né? Então, por exemplo, ela falou, é muito raro
e só. Geralmente vem com alteração do processamento sensorial, tá? E outras comunidades vão notar alguns síndromes. E são só questões mentais que podem estar associadas, mentais eu digo, né, cognitivas, na questão do TDAH? Não. Orgânica e física também, exatamente. Por exemplo, existe uma relação que eu tenho 3 pacientes Down e autista. 2 são DI, porque eles têm DI, o outro ainda está, são traços, né, de Down. Existe grau de Down, e aí o que acontece? Existe uma relação também. Então, não existe assim, o autismo puro é muito raro, né? Vai com outra comorbidade, outra condição, outra doença associada, ou um síndrome. Síndrome são aquelas coisas que são vários sintomas juntos, né? Certo? O DI, quando é diagnosticado uma classificação, por exemplo, do severo, se trabalhado aquele dele pode melhorar, ou ele sempre vai permanecer no nível que ele foi? Não, ele pode melhorar. Não importa a condição, tem um psiquiatra que fala isso, não importa a condição, o diagnóstico e a comorbidade. Se você estimular, ele vai aprender. Mas ele vai subir, por exemplo, o TEA leve, ele sempre vai ser leve. Não necessariamente. Não, sim. Pode ficar grave. Sim, se você não trabalhar com as terapias, mas eu digo que foi diagnosticado leve, faz as terapias e mantém no leve. O DI, se ele não for, mesmo ele sendo trabalhado, ele consegue sair da classificação de severo e ir para o moderado, para o leve? Ele tem evolução boa, só que vamos colocar assim, vamos voltar, sempre quando começa a complexidade, a gente volta para o mais simples. Nós somos ser humano, e a gente tem a nossa personalidade, a gente forma o nosso caráter de acordo com a nossa cultura, nosso ambiente familiar, nosso núcleo, de acordo com as nossas crenças, e o que a gente aprende na escola no mundo da sociedade que a gente vive hoje. Se a gente estivesse na Ásia, seria outro comportamento, que seria normal para a sociedade, para a gente aqui é um comportamento absurdo. Então, vamos lá, tudo estimulado vai melhorar, não importa o grau, não importa que se é um TDAH, um DI, um TEA, um DI, um bipolar, um esquizofrênico, um psicopata, tudo vai melhorar. Só que, no decorrer do caminho, se a criança ou adolescente tem um estresse pós-traumático, se acontece uma catástrofe, falecimento de alguém da família, ele pode repetir. Agora a tendência é melhorar. Se ele está com intervenções, é para melhorar. Se não está melhorando, está com as intervenções equivocadas. Não está com os profissionais especializados. Entendeu? Deixa eu só tirar uma dúvida. O toque tem semelhança com a TEA? O toque é uma coisa, o estereotipo é outra, né? O toque, sim, ele está dentro do neurodesenvolvimento. O toque é um comportamento adquirido, você não nasce com isso. É neuropsicológico, né? É igual a gagueira, né? A gagueira faz muitos anos, tudo, a criança, o adulto, né? E por que desenvolveu isso? Não tem causa, mas é neuropsicológico. O toque também. Só que o toque, assim, o diagnóstico de autismo é um som verbal de movimentos a partir de 2 meses ou mais. Então, existe característica diferente. É muito engraçado porque é um comportamento, né? É igual eu falei, nossos pensamentos formam nossos hábitos formam nossos comportamentos, nosso comportamento forma a nossa vida. Então, se você abrir o livro de psiquiatria e olhar o que é o toque, é um comportamento que a criança está assim, durante mais de um ano, e aquele tique nervoso, aquele toque, aquele transtorno repetir, e aí, tratamento. Como que é o tratamento? Isso é a tendência a melhorar, é igual eu falei, né? Depende dos estímulos da questão. Eu não tenho paciente, mas eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela era gaga e ela depois não era mais gaga. Como é que ela conseguiu isso? Muito estímulo, muita intervenção, entendeu? Então, é mais ou menos comportamento que envolve o cérebro também. Bom, oi. Doutor, é produtivo uma criança autista nível 2 ou 3 permanecer o período todo na escola? Porque aqui na nossa rede nós temos criança até no período integral nesses níveis. Então, onde está falando com a mãe, porque às vezes eu falo com as mães no WhatsApp, eu tenho outro número, né, que sempre fala. A mãe estava querendo tirar, igual grau 2, né? A mãe querendo a criança de 12 anos com autismo e um
um transtorno opositor desafiador, um TOD. A professora da escola falando para ela, não, você não pode tirar, afeta a vida integral. Não existe isso. Se está totalmente desregulado, vamos tirar, diminuir as horas e a gente vai se reintegrando as horas da escola. Por exemplo, a criança, vamos lá, no fim do ano passado para esse ano, o doutor aumenta a medicação. A criança está molhando os professores, ela está irritada, está sem hora para dormir, está sem hora para acordar. Voltar às aulas, ter uma semana, mudou toda a rotina. A criança vai fazer isso mesmo, ainda mais as que não verbalizam, entendeu? Então, o que acontece? Não existe regra, depende da criança. Está desregulada, está não adaptada, vamos diminuir as horas e a gente vai readaptar com esse ambiente. Aí que vem, né? Dependendo da idade, sim, é indicado um mediador escolar. No Brasil, é o que mais tem lei no mundo sobre autismo, só que na prática a gente não brigar, né? Vamos lá. Qual que é a lei 2.743, saiu uns anos atrás? É o mediador escolar para a inclusão escolar. O mediador, diante da lei, que a gente fala, né, o tutor, o professor auxiliar e tal, é para ser especializado pedagogo com desenvolvimento em autismo. Eu nunca vi nenhum na minha vida. Eu vi estagiário que vai lá ficar com a criança correndo atrás. Entendeu? Então, muitas vezes não vai ser eficaz. E outra coisa, na primeira infância, ensino fundamental 1 e 2, sim, pode ser, né, necessário, ela está na creche lá e tal. Mas a criança chega, por exemplo, o nosso filho, né, ele usava abafador, 6, 7 anos, não queria mais usar. E ele adaptou muito bem. Ele, por que você não quer usar? Eu não uso, por que eu vou usar? E tinha uma mediadora. Eu falei, olha, não quero mais que ela fique atrás de mim. E aí ia as terapeutas avaliarem de vez em quando, distância, sinal do intervalo, nessa idade, a pré-adolescência, né? Eu não quero mais, porque tem uma sombra atrás de mim, a menina que fica atrás de mim, eu não quero, mamãe. Não quero. A gente falou. Então, era mais novo ainda. Só que assim, cada caso é um caso. No teu caso é o suporte 2, suporte intermédio. Então, depende do grau. A gente tem casos de 3 também. Aham. E eu sou professora mediadora também, dos meus cargos. E quando eu prestei o concurso, eles só exigiram pedagogia. E eu fiz a pós em psicopedagogia porque eu quis, para compreender melhor, para poder ajudar mais as crianças, porque não foi um requisito. Então, eu sei que é muito interessante, né? Mas é isso que eu falo, cada caso é um caso, não existe um modelo para todos, né? Tanto quando eu comecei no projeto de geração de serviço, me chamaram por 1 ano e pouco. Aí eu nunca fui, porque convênio é tudo igual, eu sei de todos os convênios, né? E eu estou aplicando no serviço porque eu sou dentista, quero ajudar e tal. E aí eu falei, eu vou estar aqui se a gente tiver reunião de equipe, porque muitos médicos, tomam medicação e tal, não sabe como é que está, a gente tem que fazer um programa individual terapêutico, né? O PIT, que cada criança é diferente da outra. No caso disso aí, pode ter uma criança grau moderado, só vai ter uma outra condição associada, tem uma outra síndrome que não vai ser igual ao outro grau moderado de suporte médio. Não tem como, entendeu? Certo? Obrigado. Oi. Eu tive essa mesma dúvida a respeito do meu filho. Meu filho também, a gente ainda está elaborando, estamos em processo, trabalhando para saber qual que é o grau de autismo que ele tem. Dependência do senhor acabou de falar tudo que ele tem, o senhor citou na palestra agora. E a gente está aplicando só o Risperidona. Só que a gente tem hora que ele pode fazer um efeito, tem hora que ele não faz efeito. E estamos com essa dificuldade, a questão do neurologista para trabalhar nessa parte. Que idade ele tem? Ele tem 7 anos no mês de semana passada. Ele é verbalizado? Ele fala. Então, isso é muito interessante. Toda semana, quase chegando no consultório, lá no convênio, é muito comum, né, que os pais terceirizam muito o caso. Vamos lá, não que seja esse caso. Medicação. Quanto que é indicado medicação? Sim, medicação muitas vezes é indicada, de 70% a 80%. Porque, ainda mais na infância, né, senta na escola, não consegue ficar quieto, atrapalha a escola, enfim. A medicação é muito interessante. A risperidona é um psicotrópico de segunda geração. Existem outras mais recentes. O efeito mais comum da risperidona é aumentar o apetite. A cada 10, 4 aumenta o apetite. Sofre com obesidade também. E aí o que acontece? Se está muito ruim, a gente tira essa medicação. Existem outras, né? Só que aí que vem, né? Algumas não tem no SUS, é mais caro, tal, tudo isso aí. A gente trabalha de acordo com cada caso. E aí a gente combina a medicação, risperidona com ansiolítico, né?
Tem muitos, por exemplo, eu estou nesse convênio tem um mês e meio, e eu estou vendo a conduta dos médicos lá, a criança com 25 quilos usando 5 gotas de risperidona de manhã e de noite. 5 gotas, 3 já fica na seringa. Não é nada. Aí eu fui lá tem um mês. Será que eu estou errado? Eu estou super dosando essa molecada? Não, é isso mesmo. Então, é a falta de experiência, só que a medicação é indicado. Só que, aí que eu queria te falar, lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo que está assim, uma foto assim de um. Estamos para cima e para baixo, né? Legal. Como que é feito o reforço comportamental negativo e reforço comportamental positivo? Vamos lá, vou dar um exemplo de um paciente que vocês vão entender. Que pode ser que seja isso, tá? Não estou falando que seja. Se não for, mexer com medicação e trabalhar o ambiente. Tem um paciente que ainda passa com a gente lá, em Pedreira, no núcleo lá do primeiro projeto que a gente começou. Ele estava, tem uns 2 anos, um ano e pouco, sei, já na pandemia. Ele já era verbalizado, 6 anos, fazia intervenção terapêutica, fazia fono e psicólogo. Não tinha muito sensorial alterado. Na escola começou a ficar ruim, teve reunião dos professores, foi com os pais, a mãe separada. E aí, teve reunião com a gente, as terapeutas, na reunião que a gente faz mensal, ó, tá ruim, tá regredindo. Depois de uns 3 meses, eu no consultório com a mãe, conversando com a mãe, eu entendi o que estava acontecendo. A mãe tinha um desespero muito grande, a criança ficava muito nervosa, bater a cabeça na parede. E aí a criança, com 6, 7 anos, relacionou isso como um benefício. Por exemplo, tá bom, daqui a pouco a gente vai tomar banho. Então, ele fazia esse comportamento, e ele assimilou que fazendo esse comportamento ele ganhava o que ele queria. Então, isso é um reforço comportamental negativo da mãe, inconscientemente, com esse pavor de fazer esse comportamento, e estava negativando o comportamento da criança. Então, devemos trabalhar, isso é terapia comportamental, devemos trabalhar o reforço comportamental positivo. E o que acontece? Nós fazemos isso nos nossos filhos, a gente não sabe sem querer. Por quê? Porque existe uma complacência, né? Ele é autista, ele tem TI, ele tem TDAH, ele não consegue ficar quieto na sala de aula. Então, vamos dar uma chance para ele, porque inconscientemente a gente é mais flexível, né? Então, pode se desenvolver sim um reforço comportamental negativo que nenhuma medicação vai responder. Eu tenho uma paciente de 17 anos, essa é interessante. Ela é da PAI de Pedreira. A mãe foi muito ausente, teve depressão, bem simples, né? Alfabetizada e tal. A tia cuidou e ela teve PC, tem autismo e tem UTI. Ela nem verbaliza direito e tal. Está na PAI. E ela quer, quando quer uma coisa, ela uma vez no meu consultório quase rasgou meu livro, estava em cima assim, então ela pega, arranca as coisas. E aí o que acontece? Topada, 7, 8 medicações. Eu não tenho o que fazer. E aí, um monte de medicação. E a gente troca, não resolve. Aí, com o tempo, eu descobri que tem muito comportamento reforço comportamental negativo dentro de casa. Ela quer negócio não, quer negócio não. Então, aquela excitação dela, ela assimilou que quando ela fizer isso, ela ganha o que ela quer. Ela fica assim com uma garrafa de pet e um paninho 24 horas. A estereotipia dela, né? E aí, vamos aumentar a medicação, por quê? Quando a gente trata a estereotipia? Quando ela é lesiva, ela é repetitiva e ela é competitiva. Quando ela é lesiva, vamos falar do clássico flapping, né? A criança faz assim, e está inflamando o punho de tanto do estereotipado. Vamos entrar com medicação. E os pais, não quero medicação porque eu prefiro de natural. Tudo bem. Aí vai na escola. A criança está no aniversário, 5, 7 anos, estereotipando. Aí está no escorregador de água. Aí ela está tão eufórica, ela fica assim. Vamos entrar com medicação para ela poder interagir, socializar e diminuir isso aí, porque daqui a pouco as crianças estão deixando ela de lado, vamos entrar com medicação. Quando ela é competitiva, nesse caso, né? Ela está competindo com outro comportamento. Então é bem interessante isso aí. Mas é complexo, né? Não dá para mas tem que ver a medicação que está respondendo, com o ambiente, como é, a gente pede informe escolar, a gente vê reforço comportamental negativo ou positivo junto com os pais, como é que é na casa, como é que é isso e aquilo. E aí, a medicação melhora muito as crianças, é muito raro. Tá? Existe uma porcentagem, na prática, de risperidona que não responde? Vamos lá, acho que uns 2%, menos até. 5%, tá? Cada 100, 5 não responde. Por quê? Dá o efeito rebote, fica mais agitado. Eu tive uma paciente que ele começou a babar muito. Foi muito bom a risperidona, 3, 4 aninhos. Se você ler na bula, a gente não dá risperidona menos de 5 anos, só que na prática, a gente fala off-labor, né? A gente dá dose baixa menos de 5 anos. Tanto é que pelo SUS você não consegue menos de 5 anos de idade, fazer aquele alto custo, então,
medicação vai ajudar, mas não vai resolver, porque, voltando àquela coisa, né? É um comportamento. E o comportamento é muito complexo, é bem interessante, porque o comportamento envolve genético, né? Então é a origem genética, só que reflete no comportamento. Por isso que tem que trabalhar comportamento. Tá bom? Vamos lá, não sem problema. Doutor, eu tenho um filho com síndrome de Down. Ele tem 11 anos. Sim. Quando ele estava com seus 3, 4 anos, era uma criança que não parava, mexia em tudo. E na escola assim, teve muito problema, porque ele não aceitava, era muito opositor. Aí o neuro entrou para mipramina, comecei a dar, mas não vi resultado. Aí ele trocou pelo Espiriton. Hoje ele está bem mais tranquilo. Está com 11 anos. Só que assim, eu como mãe, eu vejo traços de autismo. Às vezes, sabe, quando ele gosta de uma música, sempre aquela música. E eu levei para o neuro, ele falou, não, porque a síndrome de Down tem outras comorbidades. Sim, existe. E as terapeutas também falam que também não é o caso. E eu fico nessa dúvida, entendeu? Então, tem um professor meu que chama Paulo Liberalesso, ele é de Curitiba, e ele é um cara que a gente chamou para ele palestrar agora essa semana, sobre a agenda dele está para os próximos 2 anos cheio. Ele sempre faz palestra, fala, dá aula na pós que eu faço. Ele é neuro, muito pesquisado, tem 900 crianças na clínica dele, a clínica dele chama Terra Serena, lá de Curitiba. Ele tem um Instagram que posta muita coisa, tem um canal no YouTube que tem muito conteúdo, é legal você seguir. Ele fala bem interessante, se a criança não tem o critério, pega o livro de psiquiatria, página 54, critério A, 1, 2, 3, comprometimento social, comprometimento comunicativo na socialização, critério 1, 2, 3, 100%. Critério B, se ele não tem 50% dessas 4, 1, 2, 3, 4, você não pode falar que é autista. Se ele tem, opa, vamos investigar isso aí. Então, voltando àquele passo lá, como que a gente faz diagnóstico? É muito forte você ver o livro. Só que mesmo assim, hoje eu não fecho diagnóstico, a não ser que é muito típico, né? Você está vendo a criança com todos os tipos clássicos de dificuldade social, estereotipia, hiperfoco, tudo isso aí. Só que existe uma relação sim com o Down, geneticamente, até 2016, 2018, tinham mais de 100 genes relacionados ao autismo. Hoje eles fecharam, né, o exome, tudo isso aí. Existe mais de 1000 genes relacionados. E o Down também tem relação. Só que, por exemplo, o Down existe traços e graus, né? Tem que ver também cada caso é diferente. Mas eu tenho pacientes Down que são autistas. Se ele está com esse comportamento repetitivo, vamos lá. Comportamento repetitivo e interesse restrito são os critérios bem fortes para a gente pensar em autismo, mas eu não posso concluir. Tá? E a gente vai começar a trabalhar isso aí. Responda a mesma coisa que eu falei para ela. Procura um especializado na área de autismo e neurodesenvolvimento. Se não é, está perdendo tempo de dinheiro. Porque eu não condeno os médicos, os terapeutas, porque eu também achava que não funcionava. Porque eu não era da área, eu trabalhava já como médico da família, emergência, tudo isso. Então, assim, aí que está. É muito raro o autista vir puro, né? Tem uma comorbidade, tem um síndrome, tem outra coisa. Foi diagnosticado com DI, síndrome de Down. O DI, ele vai estar 100% no Down. Eu estava numa palestra de cannabis tem 2 anos, tem 1 ano, lá em São Paulo, e eu conheci uma pediatra do Rio de Janeiro e uma palestrante, neuropediatra, que palestrou, a gente estava conversando, e o filho dela é DI, Down também, né? E a gente ficou conhecido, amigo e tal, ela é pediatra, não conhecia outro médico que tem, porque é importante aquela questão de ter um filho, né? E aí eu conversei com ela por uns 6 meses, com a minha esposa. Qual o grau? Aí eu pergunto, qual o grau de Down com DI? É 100%. Existe grau de Down e existe traços de Down, né? E eles falam que síndrome de Down não tem grau. Down é Down. Não, existe grau sim. É porque não sabe. Não sabe. Procura um especializado na área. Entendeu? Mais alguma pergunta? Vamos uma última agora. Não tem? Pode falar. Na criança, mas principalmente no adulto, o ciclo diferencial, que é o transtorno, que é a personalidade, eu tenho TDAH, então eu não sei como é a Paula, como é o TDAH que está ali na área. Sim, é interessante isso aí, é difícil você captar, mas o comportamento é complexo, o TDAH tem estudos que podem desenvolver algumas questões de personalidade, dependendo da profissão, dependendo da personalidade, dependendo da condição. Você pega o livro de psiquiatria, por exemplo, transtorno de personalidade esquizoide, transtorno de personalidade borderline, a diferença do TDAH,
é muito confundido o borderline com o TDAH, é muito confundido os transtornos de personalidade está dentro de uma categoria que elas têm características em comum. Vamos falar de ansiedade, é o mais comum, né? Vamos falar de ansiedade e depressão. Se você for no critério diagnóstico de psiquiatria, dos 14 sintomas, 6 tem que estar presente. Se você for na ansiedade quanto na depressão, os dois falam assim, pode ter aumento de apetite ou pode ter diminuição de apetite. Então, assim, eu estou muito ansioso, eu estou com muita fagia. Não, tem gente que tem ansiedade e tem diminuição de apetite. Então é complexo para você falar assim, você tem que avaliar, você tem que ver o paciente para melhor diagnóstico, você tem que pedir um informe terapêutico da terapeuta. Tá? Por exemplo, eu fechei o diagnóstico borderline. A gente não consegue fechar o diagnóstico borderline. A criança, era adulto, né? Ela já fazia terapia há 2 anos e ela veio com o histórico, com a informação da psicóloga dela. Então era muito indicativo. A gente abriu o livro com ela e falou, olha, vamos ver assim, não, doutor, olha, é isso mesmo, tudo isso aí. Aquele medo, aquele pavor de sentir abandonado emocionalmente, tudo isso aí e tal. E o TDAH, ele é muito confuso, ele pode simular um transtorno de personalidade. Às vezes pode até ter, só que é difícil você assimilar assim, numa primeira consulta. Com intervenção terapêutica, com o informe da psicóloga, você vai somando um monte de informação, pede o histórico da pessoa, e isso conta também, né? Mas pode acontecer sem ter as duas condições, por que não? Eles desenvolvem, o TDAH desenvolve 4 vezes mais depressão, ansiedade, eles têm 4 vezes mais para a probabilidade de desenvolver com drogas ilícitas, porque eles têm a impulsividade, a hiperatividade, no caso do TDAH, o TDA, mais com T na menina, tem a impulsividade, eles precisam daquela necessidade, por exemplo, eu entendo hoje porque eu gostava de esporte, quando eu fui morar fora, eu adorava, até hoje eu gosto de esporte radical, não sei o que, porque a adrenalina, a dopamina, você precisa, porque a taxa basal de dopamina em córtex frontal é baixa. Um dos melhores tratamentos de TDAH é a atividade física regular. Você melhora a taxa de dopamina e isso ajuda muito a concentração, tudo isso aí. Entendeu? Gente, vamos terminar por aqui? Eu agradeço, tá? Doutor, nós agradecemos mais uma vez ao convite que estendemos ao senhor, e o senhor, né, de pronto atendeu. Eu acho que já é a segunda vez já, né? E eu acho que vai ter mais vezes que o senhor voltar aqui, né? Espero que sim, né? Obrigado. Né? A gente estava conversando aqui, que é em março, eu acho, né? Em agosto vai ter, né? E nós trouxemos aqui uma lembrança do senhor, também tem um certificado. Obrigado. Tá? Agradecemos muito mesmo a esposa que veio dessa vez, o filho, né? Vocês são muito bem-vindos. E nós reparamos que dessa vez teve mais pessoas na palestra de hoje, teve mais pessoas interessadas, participando, e não no vínculo nosso aqui da igreja. Mais uma vez nós queremos que vocês são muito bem-vindos aqui na igreja, tá? A igreja é isso aí, é uma sociedade para atender o próximo, tá? Que vocês também se sintam bem-vindos, como o senhor teve mais aqui hoje, mais uma vez nos ajudando. Obrigado. Como eu falei, quem mais é beneficiado somos nós, né? A gente para um pouquinho para preparar, atualizar, artigo novo, orientação nova, e é bom porque eu levo para o consultório e eu agradeço mais uma vez, de verdade, vocês, a Fabiana, né, o pessoal. Agora, né, estamos finalizando, nós vamos ter um suquinho ali embaixo, né, uma bolacha, alguma coisa, tá bom? Espero todos vocês aqui embaixo. Obrigado.